Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, com sistema de recompensa. Capítulo 161. Enzo. Kuina não conseguiu conter o grito enquanto observava o Kung Fu Dugon bater pesadamente no convés. Preocupe-se consigo mesmo, soou a voz fria de King. A enorme katana em sua mão desceu com velocidade e poder aterrorizantes, mirando diretamente em Kuina. Mesmo quando Kuina conseguiu cruzar suas lâminas duplas em defesa, a força avassaladora do golpe a empurrou para baixo. Estrondo. Ela caiu no convés do viajante, derrapando mais de 10 metros antes de parar na frente de Kunis, Robin e Bonnie, todos já feridos. Então essa é a chamada força da tripulação da Calamidade dos Céus. King, imponente e vestido de preto com uma máscara, óculos e um par de enormes asas de penas pretas em chamas misteriosas, zombou enquanto pairava sobre o navio. Seu olhar penetrante varreu Kuina e os outros com desdém indisfarçável. Você é ainda mais fraco do que eu esperava. Não há ninguém entre vocês além do seu capitão que possa lutar decentemente? Kunis, Bonnie e Robin ficaram pálidos, olhando para King com expressões de medo e desamparo. Esse era o poder do King do Incêndio, um dos 3 grandes astros dos Piratas das Feras. Era isso que significava enfrentar uma verdadeira potência do Novo Mundo. Era uma força que eles não tinham como igualar. Kuina, com as mãos tremendo e sangue escorrendo das palmas rachadas, cerrou os dentes enquanto apertava mais as espadas. Apesar da dor, ela se forçou a ficar de pé, posicionando-se protetoramente na frente dos companheiros de tripulação. Seu olhar feroz fixou-se em King, o desafio queimando em seus olhos. A sua mensagem foi clara. Mesmo que o capitão não estivesse aqui, ela protegeria este navio. Ela não permitiria que um monstro como King corresse solto, mesmo que isso lhe custasse a vida. Resolução impressionante, disse King friamente. Se você não fosse uma mulher, você poderia ter o potencial de se tornar uma guerreira capaz de me enfrentar. Mas é uma pena. Nenhum de vocês é qualificado para ser forte, muito menos digno de servir ao Sr. Kaido. Então, morra aqui. Estrondo. Uma aura opressiva irrompeu de King, caindo sobre todos a bordo do navio como uma onda gigantesca. A tripulação já enfraquecida sentiu o peso sobre os ombros aumentar 10 vezes, e seus rostos ficaram ainda mais pálidos. O próprio navio começou a render sob a pressão, rachaduras se espalhando pelo casco como se estivesse prestes a desmoronar. Quando a aura de King atingiu o pico, seu corpo começou a se transformar. De sua forma humanoide, ele se transformou em uma criatura enorme e aterrorizante. Um pteranodon parecido com um viver com um corpo de mais de 10 metros de comprimento e asas que se estendiam por quase 30 metros. Chamas rugiam por seu corpo, irradiando calor intenso que fazia o próprio ar ondular e queimar. Suspenso acima do navio, King abriu suas asas, sua sombra consumindo o convés abaixo enquanto a temperatura aumentava. King está indo com tudo. Aquele navio está acabado, disse Charlotte Cracker à distância, observando a batalha pelo seu telescópio. Mas Nico Robin é melhor não morrer, ele murmurou para si mesmo. Senão vou ter dificuldade em explicar isso para a mamãe. Bem acima do viajante, King abriu suas asas flamejantes, circulando no ar antes de mergulhar direto para baixo. As chamas ao redor de seu corpo queimavam mais brilhantes e quentes enquanto ele disparava em direção ao navio como um meteoro de fogo. Kunis, Robin e Bonnie olharam horrorizados enquanto ele descia, sua forma enorme avançando em direção a eles com uma velocidade devastadora. O que fazemos? A voz de Bonnie tremeu de pânico. O capitão ainda não voltou. Robin não disse nada, mas seus pensamentos refletiam os de Bonnie. Eles precisavam dele, a única pessoa que sempre estava à frente deles durante uma crise, cujas costas lhes davam uma sensação inabalável de segurança. Mas agora ele não estava mais aqui. Temos que lutar. Kunis, com o rosto pálido e as pernas bombas, se levantou. Seu lindo cabelo loiro ficou preto como azeviche em um instante. Erguendo a mão esquerda em direção ao céu e segurando o pulso esquerdo com a direita, ela ativou seus poderes. De todos os cantos do navio e do ambiente ao redor, fluxos de aço preto, semelhante ao mercúrio, fluíam em sua direção, convergindo na frente de sua mão estendida. O aço se fundiu e se transformou, remodelando-se em uma lança enorme que irradiava uma aura de determinação absoluta e inflexível. Kunis mirou a ponta da lança diretamente em King que descia. Vamos ver se você consegue sobreviver a isso. Kuina respirou fundo, sua mão trêmula agarrando o punho do Vado Ichimonji, agora embainhado ao seu lado. Poder surgiu através de suas pernas, e faíscas douradas de eletricidade crepitaram ao redor de seu corpo. Bem acima, a forma maciça de Pteranodon de King, envolta em chamas, olhou para eles com olhos frios e desdenhosos. Sua voz profunda ecoou pelo campo de batalha. Tolo, você não conhece seu lugar. Ele não tentou se esquivar. Em vez disso, ele acelerou, mergulhando direto na direção do navio flutuante com velocidade ainda maior, visando destruir o navio. A tripulação e suas esperanças em um impacto devastador. Raio de trovão. Lança de ferro. Kuina e Kunis lançaram seus ataques mais fortes simultaneamente. A lâmina de Kuina emitiu um deslumbrante arco dourado de relâmpagos, cortando o ar como um raio, enquanto a enorme lança de aço de Kunis arremessou-se para cima, brilhando com precisão mortal. Estrondo.
No momento seguinte, o ímpeto imparável de King colidiu de frente com um ataque combinado. O feroz Pteranodon destruiu tanto o golpe estrondoso quanto a lança de ferro com força aterrorizante, dispersando seus ataques como se não fossem nada mais do que papel. Diante dos olhos desesperados deles, King continuou sua descida, mergulhando diretamente em direção ao viajante. Kuina cerrou os dentes, seus olhos cheios de frustração e desamparo. Então, é assim que termina. Eu falhei em proteger este navio, em proteger a todos. Por que sou tão fraco? Robin fechou os olhos e um leve sorriso apareceu em seus lábios. Que jornada tem sido, ela murmurou. Mesmo que acabe aqui, não me arrependo. Mas então, uma sombra de tristeza cruzou seu rosto. Embora, eu queria poder tê-lo visto uma última vez. Há tanta coisa que ainda não disse. Eu não quero que acabe assim. Kunis, drenada de toda força, foi levada pela poderosa pressão do vento criada pela descida de King. Seu corpo, leve como uma pena, foi arremessado em direção à borda do navio. Kunis. Bonnie avançou, conseguindo agarrar a mão de Kunis antes que ela fosse jogada ao mar. Lágrimas escorriam pelo rosto de Bonnie enquanto ela se agarrava ao convés, seu corpo preso pela imensa pressão da descida ardente de King. Seu aperto na mão de Kunis aumentou, recusando-se a soltar apesar da força esmagadora que as pressionava. O navio estava à beira da destruição. Naquele momento, bem longe no horizonte, um raio de luz negra cruzava o céu, movendo-se a uma velocidade tão rápida que parecia rasgar o próprio espaço. Estrondo. O mar de nuvens, suspenso 10.000 metros acima do oceano, se dividiu em dois, deixando um caminho aberto no céu. No navio abaixo e à distância, onde Charlotte Cracker observava com seu telescópio, todos os pares de olhos se arregalaram em descrença. Um corte negro titânico, estendendo-se por centenas de milhas, despencou dos céus. Ele carregava uma aura tão devastadora que parecia que o céu e o mar estavam prestes a ser partidos em dois. O golpe atingiu a forma Pteranodon de King momentos antes que ele pudesse colidir com o navio. A força bruta do ataque lançou King para baixo, sua trajetória violentamente alterada. Ele despencou de 10.000 metros no céu, colidindo em direção ao oceano abaixo. Kuina, Robin, Bonnie e Kunis, todos os quais estavam se preparando para a morte há meros segundos, ficaram congelados em choque. Seus corações, momentos antes cheios de desespero, agora batiam com confusão e espanto. Antes que pudessem compreender completamente o que tinha acabado de acontecer, uma voz furiosa, cheia de intenção assassina, rugiu do horizonte distante. King, você está cortejando a morte. O grito ecoou pelo campo de batalha, carregando consigo uma promessa de vingança tão feroz que até os céus pareciam tremer. Capítulo 162. A forma pteranodonte de King foi lançada em direção ao oceano, com seu corpo enorme sendo empurrado implacavelmente pelo colossal corte negro. Mas antes que ele pudesse cair no mar, King girou seu corpo com uma força tremenda, suportando a agonia enquanto a lâmina afiada do corte arrancava uma camada de sua pele. Com pura força de vontade, ele conseguiu se libertar do ataque devastador. O corte negro continuou sua descida, atingindo o oceano abaixo. Estrondo. O mar se abriu, deixando uma fissura enorme com centenas de quilômetros de comprimento e mais de 100 metros de profundidade. O próprio oceano parecia gemer enquanto ondas gigantescas surgiam para fora, criando uma fenda semelhante a um cânion que engolia a luz do céu. No navio de Cracker, os olhos do comandante Doce quase saltavam das órbitas enquanto ele olhava para o colossal rasgo no mar à sua frente. De jeito nenhum, isso não pode ser real. As enormes ondas geradas pelo impacto fizeram seu navio balançar violentamente em direção à fissura. A tripulação a bordo estava pálida de terror, seus rostos congelados de medo. Rápido, fuja! Se cairmos nisso, estamos acabados. Enquanto isso, King, ainda pairando no ar com suas asas bem abertas, olhou para o horizonte. Sua expressão havia mudado de confiança para algo muito mais cauteloso, uma ponta de desconforto. Poderia ser. As nuvens no horizonte, ainda separadas pelo corte, revelaram uma mancha preta se movendo a uma velocidade rápida demais para o olho acompanhar. Em apenas alguns instantes, a figura fechou a distância, chegando acima do viajante fortemente danificado. Capitão. Bonnie, deitada de bruços no convés quebrado, com lágrimas escorrendo pelo rosto, não conseguiu conter suas emoções enquanto gritava. Sua voz falhou com alívio e desespero. Kuina e Robin, ambos machucados e exaustos, viram o jovem de cabelos pretos e não conseguiram impedir que suas lágrimas caíssem. Lá estava ele, o garoto com a lâmina negra, sua figura imponente e envolta em sombras. Os olhos fechados de Ron estavam calmos, mas sua expressão estava mais sombria do que nunca. A fúria fervia dentro dele, e a intenção opressiva de matar irradiando de seu corpo era quase tangível. Estou de volta, Ron disse, sua voz baixa e firme. Está tudo bem agora. Deixe o resto comigo. Vocês todos precisam descansar. Com essas palavras, a figura de Ron tremeluziu e desapareceu. Kuina, Robin e Bonnie imediatamente sentiram uma onda de alívio tomar conta deles. Robin correu para o lado de Bonnie, ajudando-a a puxar Kunis inconsciente de volta para o convés. Kuina, completamente exausta, caiu no chão, ofegante. Seu corpo tremia de exaustão, mas seu coração finalmente se sentiu em paz. No céu acima, nuvens escuras pairavam ameaçadoramente, descendo em direção ao mar. O oceano se agitava violentamente, enviando ondas enormes para o ar. Relâmpagos riscavam o céu escuro, iluminando o caos abaixo.
O navio de Cracker, sacudido como uma folha na tempestade, mal conseguia se manter firme em meio à turbulência. E ali, em meio à tempestade, King, ainda em sua forma de pteranodonte, estreitou os olhos enquanto olhava para a frente. Dos céus, Ron desceu passo a passo. Seu casaco preto balançava ao vento, seus olhos fechados e comportamento frio o faziam parecer mais um ceifador do que um homem. Tentáculos vermelho-sangue de intenção assassina se enrolavam em seu corpo, quase como rios de malícia fluindo livremente no ar. Sua voz, fria e cortante, ecoou através do mar. Foi Kaido quem te mandou aqui? King, com suas chamas surgindo mais brilhantes, olhou para ele. Além do Lord Kaido, quem mais neste mar poderia me comandar? Ron assentiu lentamente, sua expressão imutável. Entendo. Parece que vou precisar fazer uma visita a Wano em breve. Clarão. Num instante, Ron desapareceu de onde estava. Os olhos de King se arregalaram quando o jovem de cabelos pretos reapareceu bem na sua frente, a velocidade de seus movimentos desafiando a compreensão. Tão rápido, os instintos de King gritavam para que ele se defendesse, mas era tarde demais. Ron, seu corpo emanando um tênue vapor vermelho de calor infundido com a Ki, já havia lançado um chute. A força do golpe quebrou o próprio ar, enviando ondas de choque ondulando para fora. Estrondo. A pele supostamente indestrutível e reforçada com a Ki de King cedeu sob a imensa força do chute de Ron. O poder aterrorizante e o Aki concentrado explodiram dentro do corpo de King, destruindo os ossos sob sua carne. Sua forma massiva foi lançada voando como uma bala de canhão, raspando a superfície do oceano enquanto ricocheteava pelas ondas. Em meros momentos, ele foi lançado a mais de 10 milhas de distância. Mas antes que ele pudesse cair no mar, Ron reapareceu em um borrão de velocidade, materializando-se acima do oceano. Com outro chute devastador, Ron atacou para cima. Você não vai escapar tão facilmente. King, com sangue escorrendo do canto da boca, rugiu em fúria. Canalizando toda a sua força, ele infundiu sua garra de Pteranodon com armamento aqui, tornando-a mais afiada e dura do que nunca, enquanto a balançava em direção a Ron. O confronto foi explosivo. À medida que seus ataques colidiam, as ondas de choque se espalhavam, provocando ventos violentos e agitando o mar abaixo. Por um momento, King pensou que tinha força igual a de Ron, mas então, com um estalo assustador, sua garra reforçada quebrou sob a pressão. O quê? A expressão de King congelou em descrença. O chute para cima de Ron seguiu adiante, atingindo King em cheio no abdômen. O impacto lançou para o céu, sua forma massiva ascendendo centenas de metros no ar. Sangue pingou da boca de King enquanto ele olhava para sua garra quebrada, a dor o lembrando do poder que ele estava enfrentando. Tigre de fogo. A voz calma de Ron ecoou lá de baixo. Um enorme golpe flamejante, em forma de um tigre rugindo, avançou em direção a King. O tamanho do ataque de fogo não lhe deixou espaço para se esquivar, forçando-o a enfrentá-lo de frente. Estrondo. O golpe flamejante engolfou King, empurrando-o ainda mais alto no ar. Seu corpo resistente de Pteranodon, conhecido por sua defesa, agora estava marcado por cortes e queimaduras. Golpes profundos cobriam seu corpo, deixando-o ofegante. King olhou feio para Ron, um lampejo de medo e hesitação cruzou seu rosto. A força desse homem era avassaladora. Seu poder, velocidade, aqui e até mesmo esgrima excediam os de King em todos os sentidos. Ele não conseguiu vencer essa luta. Parece que já chega por enquanto, King murmurou, olhando para seus ferimentos e decidindo recuar. Ah? Você está pensando em fugir? A voz de Ron carregava um tom de zombaria quando ele sentiu a intenção de King através de seu Aki de observação. Um sorriso frio surgiu em seus lábios. Ron soltou a lâmina negra em sua mão, deixando-a desaparecer em uma ondulação do espaço. Tirando seu casaco preto, ele arregaçou as mangas de sua camisa branca. Sua aura irrompeu, vapor vermelho sangue saindo de seu corpo enquanto seu poder total se acendia. O calor opressivo fez o mar abaixo borbulhar e ferver. Com seu cabelo preto esvoaçando descontroladamente, seus olhos ainda fechados, Ron estava como uma figura aterrorizante de pura ira. Sua aura estava impregnada de intenção assassina tão tangível que parecia escurecer os próprios céus. Mesmo que o próprio Kaido aparecesse com toda a sua equipe, vocês não sairiam vivos deste lugar, declarou Ron, com a voz fria e absoluta. Então, com um único passo, ele se lançou em direção a King. A força de seu movimento fez com que o oceano abaixo afundasse, criando uma enorme depressão nas ondas. Antes que King pudesse reagir, Ron apareceu diretamente na frente dele. Em seus olhos arregalados, a mão revestida de Aki de Ron se estendeu, agarrando sua cabeça com força implacável. Rachadura. O enorme crânio de Pteranodon de King rangeu sob a pressão. Sangue encheu sua visão enquanto sua cabeça parecia prestes a explodir pela força bruta. O tom de Ron permaneceu calmo, quase indiferente. Vamos levar isso para um lugar mais adequado. Sem hesitar, Ron arrastou King pelo ar com força. Cracker e sua tripulação, juntamente com outros navios nas proximidades, só puderam assistir em silêncio atordoado enquanto o viajante Ron carregava King, um dos principais oficiais de Kaido, como se ele não fosse nada mais do que um troféu derrotado. Esse é o King do incêndio, não é? Um pirata tremeu ao reconhecer a forma de pteranodonte de King. E quem o segura? É o Ron viajante. Ele não deveria estar fugindo de Kizaru e Aokiji? Como ele acabou lutando contra os piratas das feras? Não faço ideia. Mas esse cara atacou Mary Geoise. O que ele não ousaria fazer? Não é que King seja fraco, é que Ron é muito forte. Ele lutou contra almirantes e até matou o Leão de Ouro.
Ele realmente poderia estar desafiando Kaido, um dos 4 imperadores? Ron chegou acima de uma ilha desabitada, jogando King para baixo com uma força incrível. Estrondo. O corpo enorme de King despencou como um meteoro, colidindo com uma pequena montanha. O impacto destruiu a montanha, reduzindo-a a uma cratera. A forma quebrada de King jazia no centro, espancada e surrada, enquanto o outrora imponente grande astro lutava para se mover. Gon desceu lentamente, com os olhos ainda fechados, parando na borda da cratera. Agora ele disse, com a voz calma, mas cheia de ameaça: vamos terminar isso. Capítulo 163. Dressrosa. Kizaru e Aokiji perseguiram Gon implacavelmente, rastreando por todo o caminho até esta ilha recém-renascida. Ao chegarem, eles foram recebidos com notícias assustadoras. Doflamingo havia sido morto, e a família Don Quixote aniquilada. O relatório inesperado deixou ambos os almirantes momentaneamente atordoados. Mas o que realmente os chocou foi o aparecimento de um velho conhecido. Bem, há quanto tempo não nos vemos, Aokiji, Kizaru? Uma voz profunda e familiar quebrou a atmosfera tensa. Emergindo das sombras, Zephyr caminhou para frente, seu casaco preto ondulando atrás dele, com as seguindo de perto ao seu lado. A expressão calma típica de Aokiji congelou suas sobrancelhas, franzindo profundamente. Zephyr? Que surpresa, Kizaru comentou, seu tom tão lânguido quanto sempre, suas mãos enfiadas nos bolsos. Pensar que encontraríamos Zephyr aqui. Será que a morte de Doflamingo e a queda da família Don Quixote também são obra sua? A expressão de Aokiji ficou mais severa com a pergunta de Kizaru. Afinal, não foi Doflamingo, o Yaksha Celestial, quem cortou o braço de Zephyr e massacrou seus alunos anos atrás? Sob o peso de seus olhares, Zephyr assentiu brevemente. É isso mesmo. Fui eu quem fez isso. É? Ao lado dele, aí se virou para seu mentor, surpresa. Mas ela rapidamente entendeu suas intenções. Zephyr, ele está assumindo a responsabilidade de tudo para proteger Ron? É mesmo? Kizaru respondeu, seu sotaque lento usual mascarando uma corrente mais aguda. Zephyr, um antigo almirante matando um atual Shichibukai. Isso não é uma questão trivial, sabia? O sorriso de Zephyr se alargou, sua voz cheia de desafio. Os Shichibukais não são nada mais que piratas. O que os marines vão fazer? Me acusar de um crime? É difícil dizer. Kizaru disse, seus olhos se estreitando ligeiramente por trás de seus óculos escuros âmbar. Além disso, as informações que coletamos dos moradores da cidade sugerem que quem destruiu a família Don Quixote não foi você, mas um jovem espadachim. Cabelo preto cego, carregando uma lâmina preta. Se não me engano, essa pessoa é o criminoso que estamos perseguindo no momento. O viajante Ron, correto? Zephyr riu, fingindo surpresa. Viajante Ron? Ah, aquele garoto? Ele também estava aqui? Estranho, eu não vi de jeito nenhum. O olhar de Kizaru permaneceu em Zephyr, sua expressão inescrutável. Você e o viajante Ron planejaram isso juntos, Zephyr? Vocês dois concordaram em vir para Dressrosa e derrotar Doflamingo? O sorriso de Zephyr ficou frio enquanto ele encarava Kizaru. Que imaginação você tem aí, Kizaru? Não me lembro de ver tamanha criatividade quando você treinava comigo. A tensão entre o antigo almirante e o atual tornou-se palpável, suas auras colidindo violentamente. O próprio ar ao redor deles pareceu engrossar, pressionando todos os que estavam por perto. Atrás de Kizaru e Aokiji, os fuzileiros navais de elite não ousavam emitir nenhum som, permanecendo congelados sob a atmosfera opressiva. Que assuntos problemáticos, Aokiji finalmente disse, coçando a parte de trás da cabeça. Por enquanto, vamos relatar isso ao almirante da frota Sengoku. Yokami Yama, ele continuou, dirigindo-se a um oficial próximo, leve seus homens e conduza uma investigação completa deste país. Sim, senhor, Yokami Yama respondeu com uma saudação brusca. E o viajante Ron? Perguntou um contra-almirante. Por enquanto, vamos esperar ordens do almirante da frota, respondeu Aokiji. Entendido. Enquanto os fuzileiros se dispersavam para executar suas tarefas, Kizaru lançou um último olhar para Zephyr. Por trás de seu comportamento preguiçoso, uma pitada de suspeita persistia. Zephyr, no entanto, permaneceu firme, inflexível como sempre. Os eventos em Dressrosa rapidamente se espalharam pelo mundo através da rede de Dendemushi, e as notícias causaram uma onda de choque por todo o Novo Mundo. Doflamingo, o Yaksha Celestial, um dos 7 Shichibukais, estava morto. A família Don Quixote havia sido aniquilada. A enormidade da revelação deixou inúmeras pessoas incrédulas. Isso não pode ser real, pode? É mentira, certo? Esse é Doflamingo, um dos Shichibukais. Como ele pôde ser morto de repente? Inacreditável, absolutamente inacreditável. Quem poderia ter feito isso? Foi um dos 4 imperadores? Ou os fuzileiros navais? Ninguém sabe ao certo ainda, mas alguns dizem que foi obra do antigo almirante da marinha, Zephyr dos Punhos Negros. Zephyr? Aquele velho? Acho que é possível. Ele não tinha rancor de Doflamingo? Mas mesmo assim, um único Zephyr envelhecido poderia realmente exterminar toda a família Don Quixote? E pensar que Dressrosa estava sendo governada por Doflamingo o tempo todo. Aquele cara realmente tinha coragem, hein? Só quero saber uma coisa, isso significa que agora há uma vaga entre os 7 Shichibukais? Entre as forças clandestinas a reação foi ainda mais caótica. Isso deve ser algum tipo de piada de mau gosto. Doflamingo está morto? Acabei de fazer um pedido enorme de armas para ele. O que diabos eu vou fazer agora? Paguei 100 milhões de belis por 3 frutas do diabo artificiais. E agora? Quem vai entregá-las?
Droga, isso é inaceitável. Eu tinha um ataque planejado com minha cidade vizinha, e agora não consigo as armas que preciso. O que eu devo fazer? Quem fez isso? Ouvi dizer que era aquele velhote, o Zephyr. Zephyr, aquele almirante aposentado da marinha? Droga, aquele bastardo. Por que ele não morre logo? À medida que as notícias se espalhavam, o mundo inteiro ficou abalado. Grand Line, em algum lugar no mar. Capitão. Beppo caiu no mar. A voz frenética de Shashi ecoou pelo Polar Tang, mas Trafalgar Law permaneceu sentado no convés, sua atenção grudada no jornal em suas mãos. Seu comportamento normalmente calmo estava despedaçado, seus olhos arregalados de choque e descrença. Aquele do Flamingo, está morto? Impossível. Aquele homem, aquele monstro, deveria ser seu alvo, aquele que ele jurou matar não importando o custo. Como ele pôde simplesmente morrer, e pelas mãos de outra pessoa? Amazon Lily. A notícia foi recebida com indiferença por Boa Hancock, que perguntou preguiçosamente: quem fez isso? Não está claro, respondeu vovó Neon, olhando para o jornal. Há especulações de que pode ter sido o antigo almirante, Zephyr dos Punhos Negros. Mas também há relatos de que o viajante Ron foi visto em Dressrosa. Ron de novo. Os lindos olhos de Hancock brilharam com um lampejo de interesse. Conte-me tudo. Em algum lugar no mar, dividindo os céus de Dressrosa, um corte negro que cortou a escuridão. Mihawk estava deitado em seu pequeno barco parecido com um caixão, lendo as notícias. Seus olhos de falcão brilharam intensamente enquanto ele encarava a manchete, sua mente intrigada pelo responsável por tal feito. Quartel-General da Marinha. Do Flamingo está morto? Garp e Tsuru olharam para Sengoku chocados. O que aconteceu? Tsuru perguntou, seu comportamento normalmente calmo interrompido pela magnitude da revelação. A situação exata ainda não está clara, disse Sengoku gravemente. Mas de acordo com o relatório de Aokiji, Zephyr estava em Dressrosa e assumiu a responsabilidade pela morte de Doflamingo e pela destruição da família Don Quixote. As expressões de Garp e Tsuru ficaram sérias. Era realmente Zephyr? Tsuru perguntou, seu tom cauteloso. Não podemos ter certeza ainda. A cabeça de Sengoku abaixou, as lentes de seus óculos redondos brilhando friamente. Mas há um detalhe que não podemos ignorar. Que detalhe? O olhar de Sengoku se aguçou quando ele olhou para os dois. No dia do incidente, testemunhas oculares viram o viajante Ron, Zephyr e a encaminhando juntos nas ruas de Dressrosa. A expressão de Tsuru ficou mais pesada. Garp franziu a testa. Aquele pirralho, ele está envolvido nisso também? Ele não estava sendo perseguido por Kizaru e Aokiji? Sim, Sengoku respondeu. Enquanto fugia, ele acabou em Dressrosa. Aokiji e Kizaru só foram lá para persegui-lo. Tsuru cruzou os braços, sua mente afiada juntando as implicações. Você está sugerindo que Zephyr e Ron planejaram ir para Dressrosa juntos com antecedência? É uma possibilidade que não podemos descartar. Levantando-se de seu assento, a voz de Sengoku ficou mais resoluta. Ambos têm motivos para mirarem do Flamingo. Você não esqueceu o que aconteceu naquela época, esqueceu? Claro que não, disse Garp, coçando o nariz com uma expressão sombria. Foi por causa daquele incidente que Zephyr perdeu completamente a fé nos fuzileiros. Se ao menos tivéssemos tomado uma decisão mais justa naquela época, talvez as coisas... Garp. O tom áspero de Tsuru o interrompeu. Garp olhou para Sengoku e ficou em silêncio, o peso de arrependimentos não ditos pairando no ar. Sengoku sentou-se novamente, suas mãos firmemente entrelaçadas na frente dele. Por um momento, a sala ficou cheia de um silêncio pesado. Enquanto isso, a principal agência de inteligência do governo mundial, CP0, também tomou medidas imediatas ao saber do incidente. Agentes foram enviados a Dressrosa para reunir informações precisas e detalhadas sobre o que havia acontecido. Não demorou muito para que um relatório abrangente chegasse às mesas dos 5 anciões em Mary Geoise. Mary Geoise, câmaras dos 5 anciãos. Então, aquele idiota problemático finalmente morreu? Inesperado e abrupto, mas é um resultado favorável para nós. De fato, aquele pirralho arrogante pensou que poderia nos chantagear com os segredos que ele sabia. Ele deveria ter sido eliminado há muito tempo. No entanto, o fato de terem sido Zephyr e Ron que o mataram. Isso pode ser um problema. Não parece provável que Zephyr se torne um criminoso, não é? É difícil dizer. Na minha opinião, deveríamos deixar esse assunto para os fuzileiros navais por enquanto e deixá-los decidir como lidar com isso. Acordado. Você tem razão. Novo Mundo, ilha desabitada. Enquanto o mundo cambaleava com as notícias de Dressrosa, uma batalha devastadora acontecia em uma ilha remota no Novo Mundo. Estrondo. Explosões ecoaram pela ilha, enviando tremores ondulantes para fora. Grandes rachaduras serpenteavam pela terra, partindo o chão. Com um rugido ensurdecedor, a ilha inteira desmoronou, quebrando-se em inúmeros pedaços que afundaram no oceano ao redor. Em meio ao caos, Ron emergiu das ruínas. Seu cabelo preto fluía ao vento, seu corpo encharcado de sangue. Em sua mão direita, ele arrastava King, agora revertido à sua forma humana. O corpo de King estava completamente quebrado, seus ossos despedaçados, sua carne mutilada além do reconhecimento. Sua cabeça pendia frouxamente, seu rosto machucado e inchado, mal reconhecível como um dos grandes astros de Kaido. A expressão de Ron permaneceu fria como sempre, seus olhos fechados, sua presença irradiando um domínio inflexível. Vamos, ele murmurou para si mesmo. E com isso, ele se lançou no ar, voando para longe dos restos da ilha.
Em outro lugar no mar, inúmeros piratas pelo Novo Mundo assistiram em choque enquanto Ron carregava o corpo quebrado de King pelos céus. A visão do outrora poderoso grande astro reduzido a um estado tão lamentável os deixou sem palavras. Aquele é King do incêndio? Alguém finalmente quebrou o silêncio, com a voz trêmula de descrença. E aquele garoto de cabelos pretos, é o viajante Ron. Os almirantes Kizaru e Aokiji não o expulsaram de Dressrosa? Como ele está lutando contra os homens de Kaido agora? Quem sabe? Aquele cara até ousou atacar Mary Geoise. O que ele não faria? Espera, King nem tem chance contra ele. Isso significa que os piratas das feras não são tão fortes quanto dizem? Idiota. Não é que King seja fraco. Ron é muito forte. Ele lutou contra almirantes e até matou o Leão de Ouro. Será que ele está desafiando o próprio Kaido? Talvez ele esteja planejando usar isso para se declarar o quinto imperador. Se isso for verdade, o Novo Mundo está prestes a ficar muito mais caótico. Os espectadores só podiam assistir com medo e admiração enquanto a sombra de Ron desaparecia no horizonte, carregando o símbolo do poder de Kaido em suas mãos ensanguentadas. Capítulo 164. Quando Ron voou do horizonte, a silhueta do espadachim de cabelos pretos tornou-se visível para os piratas da Big Mom posicionados no mar abaixo do navio flutuante. Com a voz trêmula, um pirata com um telescópio gaguejou: Ministro Cracker. Isso é. Antes que ele pudesse terminar, a figura já havia encurtado a distância, chegando bem acima da área. Charlotte Cracker, de pé no convés de seu navio, olhou para o jovem inexpressivo de cabelos pretos, seu coração batendo forte. Nas mãos de Ron pendia o corpo maltratado e mutilado de King, um dos grandes astros dos piratas das feras, balançando como uma boneca sem vida. A visão foi o suficiente para congelar Cracker em choque. King, reduzido a isto? Isso é impossível. Cracker murmurou, sua voz oca. Esse é o King do incêndio, um dos 3 desastres de Kaido. Como ele pôde acabar como um cachorro espancado? Ron pairou no ar acima do navio deles, sua presença dominando a cena. Sua voz, fria e distante, foi levada através das ondas. Você está com a turma da Big Mom, não está? Você já viu o suficiente. Não é hora de ir embora? Os piratas a bordo do navio Big Mom começaram a suar frio, o peso da presença de Ron pressionando fortemente seus ombros. Nenhum ousou responder às suas palavras. O tom de Ron ficou sombrio, suas palavras ríspidas cortaram o silêncio. Você pretende fazer de mim um inimigo? No momento em que ele terminou de falar, uma intenção assassina avassaladora surgiu de Ron, cobrindo o navio inteira. A aura sufocante deixou até Cracker, um comandante doce da tripulação da Big Mom, sentindo como se seus ossos estivessem tremendo. Ministro Cracker, talvez devêssemos recuar. Um dos membros da tripulação sussurrou, sua voz cheia de pânico. Sim, é melhor irmos embora agora, outro acrescentou. Katakuri nos avisou para não enfrentar Ron diretamente. Vamos esperar por uma oportunidade melhor, um terceiro concordou. Cracker cerrou os punhos, seu olhar fixo em Ron acima. Após um longo e tenso momento, ele exalou bruscamente e tomou sua decisão. Tudo bem. Recuem por enquanto. Alívio tomou conta da tripulação quando Cracker deu sua ordem. Sem hesitar, eles começaram a recuar da área, as velas do navio se desenrolando para levá-los rapidamente para longe. Assim que o navio de Cracker desapareceu além do aqui de observação de Ron, ele deixou sua intenção assassina se dissipar e voou de volta para o navio flutuante fortemente danificada. Ron, capitão, mestre, Kuina, Robin, Kunis, Bonnie, Enzo e até mesmo a raposa das nuvens Su, todos o saudaram com visível alívio e alegria. Mas quando notaram King pendurado frouxamente nas mãos de Ron, suas expressões escureceram. Ódio e raiva brilharam em seus olhos enquanto se lembravam do que havia acontecido. Mestre, Enzo, envolto em bandagens como uma múmia, correu em direção a Ron e abraçou sua perna com força, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Achei que nunca mais te veria. Uai! Aquele bastardo! Bonnie fervia, seus punhos cerrados enquanto ela olhava para King. Ele quase matou todos nós. E por quê? Nós nem o provocamos. Kuina concordou, sua voz tingida de frustração. Ron, por que alguém dos piratas das feras viria atrás de nós? O olhar de Robin não era menos intenso, sua compostura habitual foi substituída por uma rara demonstração de fúria. Ron deixou cair o corpo mole de King no convés quebrado com um baque. Sua voz estava calma, mas suas palavras carregavam um peso que silenciou a todos. Doflamingo fez um acordo com Kaido. Que tipo de acordo? Kuina perguntou com as sobrancelhas franzidas. Um acordo para que Kaido envie King atrás de nós, Ron explicou. King é um dos poucos que pode lutar efetivamente no céu. Ele foi enviado para garantir nossa destruição. A tripulação trocou olhares e a raiva só aumentou. Bonnie zombou. Então, o rancor de Doflamingo chegou até Kaido, hein? Típico daquele bastardo. Queen apertou ainda mais suas espadas, sua determinação queimando novamente. Não importa quem o enviou, nós sobrevivemos, e da próxima vez estaremos prontos. Ron permaneceu em silêncio, sua expressão ilegível. Ele olhou para a forma quebrada de King antes de voltar sua atenção para seu navio danificado e tripulação cansada. Acabou agora, ele disse suavemente. Vocês estão todos seguros. Descansem e se recuperem. Eu cuido do resto. Suas palavras, ditas com calma autoridade, encheram a tripulação de segurança.
Mesmo em meio à exaustão e ao estado terrível do navio, eles não conseguiram deixar de sentir uma renovada sensação de esperança. A verdade sobre a situação deles foi algo que Ron arrancara de King durante o confronto brutal. Doflamingo? Por que ele iria tão longe para nos atacar? Kunis perguntou, confusão evidente em seu rosto. Nós nunca o provocamos. Provavelmente ainda é por minha causa, respondeu Ron, com a voz carregada de culpa. Por causa das minhas ações, todos vocês acabaram em tal perigo. Se eu tivesse voltado antes, talvez isso não tivesse acontecido. Ao ouvir a autorecriminação em sua voz, as mulheres ao redor dele entraram em pânico. Capitão, não diga isso. Kunis rapidamente interrompeu. Isso não foi culpa sua. Foi culpa daquele Doflamingo vil. Exatamente. Bonnie entrou na conversa, sua voz firme. Sem você, nós nem estaríamos vivos agora. Robin assentiu em concordância. Não acho que isso tenha algo a ver com você, Ron. O novo mundo é cheio de perigos, e sabíamos no que estávamos nos metendo. A atmosfera estava carregada de emoções confusas, mas a frustração de Kuina veio à tona. No final, é porque ainda somos muito fracos, Kuina murmurou entre dentes, seu olhar fixo em King mutilado nas mãos de Ron. Sua voz tremia tanto de raiva quanto de determinação. Se fossemos mais fortes, fortes o suficiente para proteger este navio, então, mesmo sem você, não teríamos terminado assim. Os outros, incluindo Enzo, não conseguiram deixar de cerrar os punhos em concordância silenciosa. A batalha na Ilha Dran lhes dera confiança, mas o poder esmagador de King a havia destruído completamente. Pela primeira vez, eles realmente entenderam a lacuna entre eles e os verdadeiros monstros do novo mundo. Se eles não se fortalecessem, incidentes como esse continuariam acontecendo repetidamente. Ron podia sentir a mudança em suas emoções, a frustração não dita e a resolução fermentando entre eles. Seu aperto no crânio de King aumentou, o som de ossos rangendo sob a pressão ecoando pelo convés. Sangue começou a escorrer da cabeça de King, seus olhos esbugalhados como se pudessem saltar para fora a qualquer momento. Ele está morto? Robin perguntou hesitante. Não, Ron respondeu calmamente. Como um usuário de Akuma no Mid-Zoan, especialmente um com uma Zoan antiga, sua força vital é incrivelmente tenaz. Ele olhou para King, seu tom era frio e inflexível. Vou garantir que Kaido me veja esmagar seu crânio com minhas próprias mãos. Oh, que? As mulheres ao redor dele congelaram em choque, seus olhos se arregalaram em descrença. Você vai para Kaido? A voz normalmente calma de Robin vacilou enquanto ela processava suas palavras. A expressão de Ron não vacilou. Matar King não é o suficiente para acalmar a raiva que sinto agora. Doflamingo está morto, e o único que sobrou que pode saciar minha raiva é o próprio Kaido. Sua declaração deixou toda a tripulação atordoada. Aquele Yaksha celestial Doflamingo, ele está morto? Bonnie perguntou, sua voz quase um sussurro. Ron disse categoricamente. Eu mesmo matei. A família Don Quixote se foi. O peso de suas palavras pairava no ar. As mulheres o encararam, suas mentes correndo. Ele tinha ido embora por apenas um dia, mas ele havia matado um dos 7 Shichibukais. Tudo isso enquanto escapava de 2 almirantes da marinha. Quantos feitos impossíveis nosso capitão planeja realizar? Vou levar você e o navio para algum lugar seguro primeiro, Ron disse enquanto avaliava os danos ao viajante. Depois vou lidar com Kaido. Com isso ele começou a guiar o navio fortemente danificada pelos céus, voando em direção ao seu destino pretendido. Meio-dia depois de horas de viagem, Ron finalmente localizou o lugar que estava procurando, um local marcado em seu mapa. Vou. Uma ilha que era, na verdade, um elefante colossal e antigo carregando uma civilização inteira nas costas. A visão da criatura enorme, com suas pernas mergulhando no mar e suas costas envoltas em névoa, deixou a tripulação momentaneamente sem fôlego. Estamos aqui, Ron disse calmamente. É aqui que vamos descansar e nos preparar. A tripulação olhou para a figura imponente de Zou, uma mistura de admiração e antecipação crescendo em seus corações. Este não era apenas um santuário, era o próximo passo em sua jornada para se tornarem mais fortes, para enfrentar as provações do novo mundo de frente. Enquanto Ron guiava o viajante bastante danificado para pousar sobre as costas envoltas em névoa do elefante gigante, Zou, no momento em que seus pés tocaram o chão, uma voz mecânica familiar ecoou em sua mente. Jin. Localização atual do anfitrião Zou. Condições para login atendidas. Prosseguir para login para recompensas? Entrar. Jin. Login bem-sucedido. Recompensas concedidas. Mais 10 pontos de vitalidade. Desbloqueio. Técnica aqui de armamento avançado, Sakura Fluente Ryu. Em um instante, uma onda de conhecimento sobre o armamento aqui surgiu na mente de Ron. Era como se uma chave tivesse sido inserida nos portões trancados do entendimento que sempre bloquearam seu progresso. A barreira havia desaparecido. Ron sentiu sua percepção mudar, sua maestria em armamento aqui evoluindo para um novo nível. Ele respirou fundo, estabilizando a onda de iluminação que fluía através dele. Seu aqui agora se movia livremente, fluindo por cada fibra de seu ser tão facilmente quanto pétalas pegas na brisa. A sensação era tanto fortalecedora quanto estimulante. Que armamento aqui nível 7. Então esse é o estágio da Sakura Fluente, Ron murmurou com um leve sorriso nos lábios. O avanço não deixou dúvidas em sua mente, seu poder havia crescido exponencialmente. Mesmo sem testá-lo, ele conseguia sentir a força bruta percorrendo-o, vastamente superior ao que havia sido há meros momentos.
Voltando-se para sua tripulação, Ron se dirigiu a eles em seu tom calmo e resoluto de sempre. Fique aqui nesta ilha e espere eu retornar. Sem esperar por uma resposta, ele agarrou o corpo machucado de King e saltou para o céu. Sua silhueta desapareceu nas nuvens, virando bruscamente enquanto ele acelerava em direção ao seu próximo destino. A tripulação ficou em silêncio enquanto Ron desaparecia na distância. O peso de suas palavras, sua determinação absoluta, deixou uma impressão indelével em cada um deles. Quina cerrou os punhos, uma mistura de preocupação e admiração brilhando em seus olhos. Ele está realmente indo para Vano, para enfrentar Kaido de frente. A expressão de Robin era pensativa, mas tingida de preocupação. Ele está decidido. E todos nós sabemos que quando Ron coloca algo na cabeça, não há como pará-lo. Mas Kaido, Bonnie murmurou sua voz trêmula. Ele é um dos 4 imperadores. É Ron, disse Kunis, seu tom firme apesar dos ferimentos. Ele vai voltar. Ele sempre volta. Enzo assentiu, ainda envolto em bandagens. O mestre é o mais forte. Ele vai vencer com certeza. A tripulação trocou olhares, sua determinação coletiva endurecendo. Embora não pudessem se juntar a ele agora, sabiam o que tinham que fazer. Treinar, ficar mais fortes e se preparar para os desafios que viriam. Ron lhes deu esperança, mas cabia a eles se tornarem fortes o suficiente para ficar ao seu lado. Bem acima das nuvens, a figura de Ron cortou os céus como uma flecha, a forma maltratada de King ainda balançando em suas mãos. Sua expressão era calma, mas a raiva fervendo sob a superfície era inegável. A recém-adquirida técnica Sakura fluindo corria em suas veias, um testemunho silencioso de seu crescimento. Kaido, o homem que enviou King para destruir sua tripulação, que ousou ficar em seu caminho, logo enfrentaria a ira do viajante. Os olhos fechados de Ron se apertaram um pouco, e seu aperto na cabeça de King ficou mais firme. Desta vez ele murmurou para si mesmo, vou garantir que o mundo se lembre. O vento uivava ao seu redor enquanto ele corria em direção ao próximo capítulo de sua jornada, seu destino claro e sua determinação inabalável. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 165. Enzo no topo das costas do grande elefante. Robin e os outros observaram enquanto o raio de luz que era Ron atravessava o céu, cortando as nuvens e desaparecendo no horizonte distante. Você acha que o capitão realmente ficará bem? Kunis perguntou, sua voz tingida de preocupação. Afinal, seu destino era o covil de um dos 4 imperadores do mar. O mestre vai ficar bem. Enzo declarou, seus pequenos punhos cerrados com força, convicção brilhando em seus olhos. É isso mesmo, Bonnie concordou, colocando as mãos nos quadris. Ela olhou ao redor do grupo e depois para os arredores. Em vez de nos preocuparmos com ele, deveríamos nos concentrar em nós mesmos. Já temos o suficiente para lidar aqui. O grupo estava empoleirado no meio de uma montanha em Zou, cercado por florestas densas e picos enevoados. De seu ponto de vista, eles podiam ver a paisagem expansiva e surreal espalhada pelas costas do elefante. Então, estamos realmente nas costas daquele elefante gigante? Bonnie disse, com um toque de admiração em sua voz. Os outros ficaram igualmente surpresos. É difícil de acreditar, não é? Robin disse com um sorriso fraco. Uma ilha nas costas de um elefante, constantemente se movendo pelos mares. Quina se virou para ela. Robin, você conhece esse lugar? Os outros também olharam para Robin, curiosos. Robin tirou uma mecha de cabelo do rosto enquanto o vento brincava com seus cachos. Eu não diria que sei muito. Só li sobre isso em textos e lendas antigas. Ela fez uma pausa e seu olhar percorreu a paisagem encantadora da ilha. Esta é Zou, uma ilha mítica que dizem estar em movimento perpétuo. Ela não pode ser localizada usando um log pose e de acordo com as histórias. É o lar de uma raça que despreza os humanos. Uma raça que odeia humanos? Os olhos de Bonnie se arregalaram levemente. Isso não torna este lugar perigoso para nós? Quina se virou de repente, seu olhar afiado travando em um ponto na floresta próxima. Sua mão moveu-se instintivamente para o punho da espada. Quem está aí? Apareça. Agite. Das árvores, uma sombra disparou em direção a eles com uma velocidade incrível, pousando graciosamente na clareira gramada à sua frente. A figura era diferente de tudo que eles já tinham visto. Um humanoide com cabelos dourados, longas orelhas de coelho e um corpo coberto de pelo branco e macio. A criatura era pequena e esbelta, seus movimentos elegantes, mas animalescos. Robin, Quina e os outros ficaram em silêncio e atordoados enquanto o ser inclinava a cabeça e falava, sua voz curiosa, mas cautelosa. Macacos, sem pelos. Os céus acima do novo mundo. Enquanto isso, longe de Zou, um raio de luz rasgou os céus, acompanhado por um rugido estrondoso que reverberou pelo vasto mar. Oh, que é isso? Em alguns navios piratas perto das águas de Vano, a comoção chamou a atenção de todos a bordo. Eles olharam para o céu, suas expressões uma mistura de confusão e alarme enquanto observavam o raio de luz abrindo caminho em direção a Vano. Isso é, um meteoro? Murmurou um pirata. Em um dos navios, um membro da tripulação com a Pacha no Mi, uma Akuma no Mi que transformava sua cabeça em uma câmera e focou intensamente no raio de luz. Seus olhos semelhantes a lentes deram zoom, ajustando-se para capturar a figura voando rapidamente pelo céu. Uma foto impressa do topo de sua cabeça, caindo em suas mãos trêmulas. No momento em que ele olhou para a imagem, seus olhos se arregalaram em pura descrença. Isso é. O que foi, Mobis? Perguntou um dos seus companheiros de tripulação, notando seu rosto pálido. Parece que você viu um fantasma. Você capturou algo bom?
É realmente um meteoro? Outro pirata acrescentou, inclinando-se para espiar a foto. Mobius levantou a imagem com a voz trêmula enquanto respondia. Não é um meteoro, é ele. Os tripulantes se reuniram em volta da foto e quando a viram, seus rostos ficaram brancos como papel. Acima das nuvens, a figura de Ron envolta em um halo de energia vermelho-sangue, rasgou o céu com um ímpeto imparável. A intensidade de sua aura distorceu o ar ao redor dele, deixando um rastro de fogo em seu rastro. Em suas mãos, o corpo quebrado de King balançava frouxamente, um símbolo sombrio da determinação de Ron e do destino que aguardava Kaido. Quando a silhueta distante de Wano apareceu, a voz calma de Ron quebrou o vento uivante ao seu redor. Kaido, seu tempo acabou. No navio pirata, os tripulantes se reuniram, com a respiração presa na garganta, enquanto olhavam para a fotografia. Cada um deles congelou enquanto seus olhares se fixavam na imagem. Vê, você só pode estar brincando comigo. Um deles gaguejou com a voz trêmula. A foto mostrava um jovem com os olhos fechados, sua camisa branca de mangas curtas balançando ao vento e seu cabelo preto penteado para trás, revelando um rosto calmo, mas surpreendentemente bonito. Não havia um único pirata no Novo Mundo que não reconhecesse aquele rosto. Ron, o viajante. Com apenas 18 anos, esse jovem já havia se consolidado como uma das figuras mais infames do mundo. Aquele que matou o Leão Dourado Shiki e deu início ao incidente Mar do Norte, causou estragos na Ilha Dran, atacou Mary Geoise e Marineford. Seu nome era sinônimo de caos e os cartazes de procurados do governo mundial o rotulavam como um criminoso do mais alto grau. Mas o detalhe mais chocante na fotografia não era o próprio Ron, era o que ele segurava. Em sua mão direita, ele segurava a cabeça de uma figura ensanguentada, irreconhecível para olhos destreinados. No entanto, para piratas experientes que passaram um tempo no Novo Mundo, a identidade era clara. Era King do Incêndio, o braço direito de Kaido e o mais forte dos grandes astros. King, do Incêndio. Assim, um pirata engasgou lutando para aceitar o que via. Aquele cara, Ron, ele é assustador, outro murmurou, sua voz tremendo de admiração. Espere, disse outra pessoa, estreitando os olhos enquanto estudava a fotografia. Olhe para a direção em que ele está voando. Não é em direção a Wano? A constatação causou arrepios em todos eles. Não me diga. Eles trocaram olhares de total descrença, o mesmo pensamento percorrendo suas mentes. Em Wano, na região de Kuri, no topo de uma colina varrida pelo vento na tranquila vila de Amigasa, uma menina de 4 anos chamada Tama estava sentada observando o horizonte. Suas pequenas mãos pressionaram a grama enquanto seus olhos roxos brilhavam de esperança. Quando Ace voltará para me visitar? Ela murmurou. E ano que vem, eu finalmente serei uma kunoichi legal? Seu estômago roncou audivelmente. SH. De repente, um rugido ensurdecedor ecoou pelo céu. Estrondo. O som estrondoso a assustou. Ela olhou para o céu azul claro, confusão estampada em seu rosto. Relâmpagos! Mas hoje está ensolarado. O que ela viu em seguida a deixou com os olhos arregalados. Um raio de luz cruzou o céu, movendo-se com uma velocidade impossível. A figura brilhante cruzou os céus de Kuri, seu caminho infalível enquanto seguia direto para o sinistro Onigashima. Tama inclinou a cabeça, sua expressão cheia de curiosidade infantil. O que é que foi isso? A figura de Ron pairava bem acima da monstruosa ilha em formato de caveira, seus cabelos pretos balançando ao vento enquanto ele permanecia firme no ar, aparentemente imperturbável pela turbulência. Em sua mão direita, o corpo mutilado de King balançava sem vida, um troféu horrível da fúria de Ron. Com a mão esquerda, ele alcançou o vazio e puxou sua lâmina negra, Shuzui. Sem hesitar, ele balançou. Um crescente negro, com vários quilômetros de comprimento, rasgou o ar, seu rugido ecoando enquanto descia sobre Onigashima. O ataque repentino enviou ondas de choque pelo palácio. Figuras saíram correndo do castelo. Seus rostos estavam fixos em determinação sombria. Alguém ousa nos atacar? Um deles rosnou. Várias figuras trabalharam em uníssono, liberando sua força combinada para destruir o golpe que se aproximava. A explosão resultante enviou ondulações pelo ar, sacudindo as fundações da ilha. Só um cara, um dos 6 companheiros voadores, Vushu, disse com um sorriso de escárnio enquanto dava um passo à frente. Ele tem coragem. Em sua forma híbrida de tigre e dentes de sabre, ele rosnou ameaçadoramente antes de se lançar em direção à figura solitária no céu. Mas antes que ele pudesse chegar perto. Corte! Uma única onda de energia de espada cortou o ar, cortando-o no meio do salto. Ele caiu no chão como um brinquedo quebrado, deixando uma cratera profunda em seu rastro. A expressão de Ron permaneceu fria enquanto ele olhava para a ilha caótica abaixo, sua voz ecoando pelo campo de batalha. Kaido, ele chamou, seu tom calmo, mas ainda assim cheio de ameaça. Você enviou King atrás de mim. Agora eu o trouxe de volta para você. Morto. A ilha inteira pareceu prender a respiração enquanto as palavras de Ron ecoavam. Isso acaba agora. À medida que os membros restantes dos 6 voadores lançavam seus ataques, o ataque combinado era rápido e coordenado, cada um com o objetivo de derrubar a figura solitária acima de Onigashima. Mas seus esforços foram recebidos com fria indiferença.
Se perder. A voz de cima não continha nenhum indício de emoção, mas reverberava com autoridade inabalável. Num piscar de olhos, vários arcos enormes e negros de energia de espada desceram dos céus, cortando o ar com uma precisão assustadora. Cada golpe aterrissou com uma força de abalar a terra, fazendo os piratas atacantes despencarem no chão. O impacto deixou crateras em seu rastro, poeira e detrito subindo no ar. Que diabos? Quem esse cara pensa que é? Um dos piratas caídos gemeu, sua voz tremendo enquanto ele lutava para se levantar. Ele tem vontade de morrer? Outro rosnou, forçando-se a ficar de pé. Os murmúrios de descontentamento e medo percorreram as forças reunidas dos piratas das feras. Mas à medida que mais de seus camaradas se agitavam em ação, reunindo-se para um ataque coordenado, tudo parou. Um rugido do Aki do Conquistador irrompeu de Ron, sacudindo os céus e a terra. O céu acima de Onigashima assumiu um tom sinistro de carmesim, riscado com raios crepitantes de relâmpagos vermelho-sangue. A própria ilha parecia gemer sob o peso da pura força de vontade que emanava do espadachim solitário. A onda de choque de seu Aki se espalhou em todas as direções, varrendo os piratas das feras como uma maré imparável. Oh, que diabos é isso? Aki tão poderoso. Não consigo me mover. Aqueles com vontades mais fracas sucumbiram instantaneamente, caindo no chão com olhos arregalados e vazios. O som de corpos batendo no chão ecoou pela ilha enquanto dezenas, depois centenas, de piratas desmaiavam sob a imensa pressão. Mesmo aqueles fortes o suficiente para permanecerem de pé sentiram a tensão. Suas respirações aceleraram, o suor escorrendo por seus rostos enquanto olhavam para a fonte desse poder avassalador. Esse cara, ele é um monstro. O céu permaneceu envolto em tons vermelho-sangue, a tempestade do Aki de Ron rodopiando acima. Seu cabelo preto chicoteava nos ventos de sua aura desencadeada, seus olhos fechados voltados para baixo enquanto sua voz ecoava pelo campo de batalha. Kaido, ele disse, com um tom firme mas cortante, vem aqui. A audácia da declaração causou comoção entre os piratas das feras. Ele acabou de chamar Kaido, um pirata gaguejou com a voz embargada. Quem esse cara pensa que é? Outro rosnou, embora o medo em sua voz o traísse. Ainda assim, ninguém ousou fazer um movimento. Até mesmo os mais fortes entre eles hesitaram, incertos se conseguiriam enfrentar a força que irradiava da figura acima. Nas profundezas do palácio de Onigashima, o ar ficou pesado. As ondas de choque do Aki de Ron alcançaram até as câmaras mais internas, despertando o gigante adormecido que era Kaido. O dragão colossal, em sua forma humana, sentou-se em seu trono. Seus olhos dourados brilhavam com irritação, sua estrutura maciça emanava uma dominância natural que exigia submissão. O chão abaixo dele rachou quando ele se levantou, e sua presença sozinha fez as paredes tremerem. Um de seus subordinados correu para dentro da sala com o rosto pálido. Kaido-sama, alguém está desafiando você. Os lábios de Kaido se curvaram em um sorriso afiado e ameaçador. Me desafiando, ele rosnou, sua voz profunda ressoando como um trovão. Interessante, quem ousa me perturbar? É o viajante, Mon. Ele está no céu acima de Onigashima, e ele está. A voz do subordinado falhou quando Kaido agarrou seu kanabo, o enorme porrete com pontas que estava ao lado de seu trono. Chega, Kaido latiu, seu sorriso se alargando. Então o pequeno viajante veio bater na minha porta. Sem dizer mais nada, ele saiu do palácio, o som de seus passos pesados ecoando como tambores de guerra. Ron permaneceu imóvel, sua presença inabalável. Os piratas das feras ao redor da ilha prenderam a respiração enquanto o ar ficava mais pesado. Então, de dentro do palácio, um rugido estrondoso rasgou o silêncio. A forma de dragão de Kaido irrompeu do coração de Onigashima, seu corpo colossal espiralando em direção ao céu. Suas escamas brilhavam na luz carmesim dos céus riscados de Aki, sua aura não menos aterrorizante do que a tempestade conjurada pela presença de Ron. Os olhos dourados de Kaido se fixaram na figura solitária parada no céu, e sua risada profunda e gutural ressoou como um trovão distante. Você tem coragem, garoto? Kaido berrou. Vindo aqui sozinho. Você está aqui para morrer? Ron não vacilou. Ele levantou sua lâmina negra, Shuzui, apontando-a diretamente para o Imperador do Mar. Eu não vim aqui para conversar, Ron disse, sua voz fria e resoluta. Eu vim para acabar com isso. Os céus acima de Onigashima rugiram enquanto duas forças titânicas se preparavam para colidir. O confronto entre o viajante e o dragão estava prestes a começar. Capítulo 166. Kaido, vem aqui. O bêbado Kaido, descansando no palácio, abriu os olhos lentamente ao ouvir as palavras. Balançando-se instavelmente, ele se levantou. Parece que um pirralho com muita confiança em sua força apareceu. Que nível de Aki do Conquistador? Esse cara tem uma habilidade séria. King e Jack não estão por perto, e Queen, aquele idiota preguiçoso deve ter saído de novo. Bem, não há nada que você possa fazer. Ele agarrou o canabo com espinhos ao seu lado e saiu do corredor. Black Maria, uma das 6 companheiros voadores, tinha acabado de sair de uma cratera quando avistou Kaido emergindo do palácio. Ela rapidamente abaixou a cabeça. Mestre Kaido.
Os outros membros dos 6 companheiros voadores também se viraram para olhá-lo. Suas expressões variavam, mas no fundo de seus olhos havia um senso compartilhado de admiração e reverência. Mesmo que eles tivessem acabado de receber um golpe direto de um espadachim do mais alto calibre, a durabilidade e vitalidade de sua zoa antiga significavam que eles estavam relativamente lesos. Ainda assim, a força esmagadora daquele golpe e o aqui do conquistador emanando de cima deixaram uma coisa dolorosamente clara. O inimigo acima deles estava muito além do nível deles. Fique quieto. Kaido passou por eles com o kanabo na mão. O grupo se afastou. Kaido caminhou até a área aberta à frente e olhou para o céu. Descendo lentamente dos céus estava Ron. Então foi você quem me disse para sair. Kaido não terminou sua frase antes de seu olhar cair sobre o jovem de cabelos pretos flutuando no ar. Na mão de Ron estava King, ensanguentado e mole como um cachorro sem vida. O estado de embriaguez de Kaido desapareceu num instante, e suas pupilas se estreitaram bruscamente. King. Os 6 voadores também olhavam para a cena, com os olhos arregalados de descrença. Esse é um dos grandes astros? Os piratas dos piratas das feras em Onigashima olharam para Ron e para King derrotado em suas mãos, com os rostos cheios de choque. De jeito nenhum, o grande astro foi derrotado? Como isso é possível? Esse é um dos grandes astros. Isso tem que ser uma piada. Espere um minuto, não é? O viajante, Ron? O que ele está fazendo em vano? Alguns na multidão o reconheceram. Qual é o plano dele? Ele está declarando guerra aos piratas das feras? Ele? Sozinho? Até piadas têm limites. Muitos se recusaram a acreditar que Ron tinha vindo para declarar guerra. Embora ele tivesse derrotado King, ele não o matou imediatamente, mas o levou para Wano. Certamente isso era um estratagema para negociar algum tipo de acordo com os piratas das feras. Kaido, você já deveria saber por que estou aqui. A voz calma de Ron ecoou lá de cima. Kaido, agora quase totalmente sóbrio, olhou para ele com uma expressão sombria. Ele também reconheceu Ron e entendeu as implicações de suas palavras. Era sobre o acordo com Doflamingo e a ordem de Kaido para que King atacasse o navio de Ron, o viajante. O que Kaido não esperava era que King caísse nas mãos de Ron. Os olhos frios de Kaido se fixaram em Ron, que flutuava acima. Garoto, o que você está planejando fazer? Nada demais, Ron respondeu categoricamente. Agarrando a cabeça de King com força, Ron o levantou mais alto. Sob os olhares incrédulos de Kaido, dos 6 voadores e de todos os piratas bestiais em Onigashima, a mão direita de Ron se fechou com uma força aterrorizante. Com um estalo nauseante, ele esmagou o crânio de King como se fosse uma melancia. A vitalidade indomável da habilidade Zoa antiga de King extinguiu-se em um instante. Seu cadáver sem cabeça caiu no chão, fazendo um estrondo e deixando uma enorme cratera onde caiu. Todos os piratas em Onigashima ficaram atordoados, suas mentes girando diante daquela visão horripilante. Onigashima inteira caiu em um silêncio mortal. No céu, o jovem de cabelos pretos casualmente sacudiu o sangue de sua mão. Sua voz calma ecoou nos ouvidos de todos os presentes. Kaido, eu vim até Wano especificamente para que você pudesse assistir seu premiado grande astro morrer diante dos seus olhos. Então, o que você acha? Um show e tanto, não é? Seu pirralho, você está cortejando a morte. Uma aura aterrorizante e intenção assassina irromperam do corpo de Kaido, abalando toda Onigashima até o âmago. Ventos ferozes surgiram em todas as direções, o céu escureceu rapidamente, e inúmeras nuvens de tempestade convergiram e desceram. Se você está tão ansioso para morrer, então eu realizarei seu desejo. A voz gélida de Kaido cortou os ventos rugindo enquanto seu corpo começou a se transformar. Névoa e nuvens se materializaram ao redor dele, formando um vórtice enorme no chão, brilhando com relâmpagos crepitantes. Então veio um rugido ensurdecedor de dragão, sacudindo toda Wano até sua fundação. Uma onda de choque de imenso poder ondulou para fora, esculpindo enormes cicatrizes no mar além da ilha. Um colossal dragão azul irrompeu do vórtice, enrolando-se alto no céu. Seus olhos frios e penetrantes se fixaram no jovem de cabelos pretos flutuante diante dele. Hoje, você morre aqui. Isso não é tão certo, Ron respondeu com um leve sorriso, os olhos ainda fechados. No momento seguinte, o aqui do conquistador e a intenção assassina de ambos os lados irromperam, colidindo violentamente no ar. Num instante, o mundo tremeu. Abaixo, Onigashima tremia violentamente como se não pudesse mais suportar a força da aura deles e fosse desmoronar a qualquer momento. Pensar que alguém poderia se igualar àquele bastardo do meu pai em presença. Quem diabos é esse cara? Bem acima do palácio de Onigashima, Yamato, com as mãos amarradas por algemas explosivas e o rosto escondido por uma máscara de Anya, olhava para o céu em choque total. Embora desprezasse seu pai miserável, ela não podia negar sua força avassaladora. E ainda assim, aquele garoto, que parecia ainda mais jovem do que ela, estava se defendendo dele? Isso tinha que ser uma piada. Kaido, em sua forma Zoa mítica dragão azul, tinha mais de 1000 metros de comprimento. Até mesmo o menor movimento dele liberava ventos uivantes. Agora que ele tinha mirado em Ron com intenção assassina, sua cauda enorme balançava ferozmente,
fazendo o próprio ar explodir com sua força bruta enquanto se lançava em direção a Ron. Embora Yamato estivesse longe, o vendaval gerado pelo golpe da cauda era tão intenso que ela instintivamente levantou o braço para proteger o rosto. Ela mal conseguiu manter o equilíbrio, mas a força arrancou sua máscara, revelando um rosto incrivelmente bonito que não tinha nenhuma semelhança com o de Kaido. Se o ataque daquele pai bastardo atingisse diretamente, poderia destruir uma pequena ilha inteira. Como aquele cara vai bloqueá-lo? Yamato, com seu cabelo branco a verde, adornado com grampos, sua figura alta e esbelta e olhos vermelho rubi, olhava nervosamente para o céu. Naquele momento a figura de Ron tremeluziu. Ele habilmente desviou do golpe da cauda do dragão e apareceu bem alto, segurando sua lâmina negra, que agora estava envolta em uma aura de espada aterrorizante. Sem hesitar, ele cortou para baixo. Yamato viu apenas um clarão ofuscante de luz negra iluminar o céu. No instante seguinte, um enorme corte negro atravessou os céus, descendo em direção à forma de dragão de Kaido. Contra o golpe de dezenas de milhares de metros de comprimento que parecia cortar o céu, o colossal corpo de dragão de Kaido não parecia mais invencível. Diante do olhar atordoado e trêmulo de Yamato, os olhos de dragão de Kaido se estreitaram. Com ambas as garras enormes, ele pegou o golpe devastador de frente. A imensa força do ataque empurrou o corpo maciço de Kaido para trás centenas de metros. No entanto, com um rugido, ele exerceu sua força e rasgou o corte condensado, destruindo-o completamente. Esse nível de ataque, você achou que conseguiria me derrotar só com isso? Os olhos gelados de dragão de Kaido fixaram-se no jovem empunhando a espada à distância. Não se superestime. Kaido abriu bem sua gigantesca boca de dragão. Rugido. Outro rugido de dragão que abalou a terra e rompeu. As ondas sonoras se espalharam em todas as direções, destruindo as nuvens em um raio de 100 milhas e estilhaçando o céu inteiro como vidro quebrado. O chão abaixo rachou sob a pressão da explosão sônica. No chão, inúmeros piratas das feras tapavam os ouvidos, com os rostos contorcidos de dor. Meus ouvidos, meus tímpanos vão estourar. Mestre Kaido. O enorme dragão azul torceu seu corpo, cavalgando as nuvens rodopiantes enquanto se lançava diretamente em direção a Ron. Seu único olho de dragão era maior que o corpo inteiro de Ron. O cabelo preto de Ron chicoteava selvagemente nos ventos ferozes. Mesmo com os olhos fechados, ele conseguia sentir a presença avassaladora, a pressão onipresente caindo sobre ele como uma onda gigante. E no entanto ele permaneceu imóvel, inabalável. Foi como um desastre natural. Se Kaido quisesse destruir uma nação inteira seria brincadeira de criança. Este é o poder de um imperador. Sua força e presença estão muito além até mesmo dos almirantes. Ron refletiu silenciosamente consigo mesmo. Yamato, com o cabelo balançando violentamente na ventania, olhou incrédula para o jovem de cabelos pretos lá em cima. Ele estava calmo e composto, os olhos fechados, segurando sua lâmina negra. Os olhos vermelhos dela estavam cheios de choque. Enfrentar aquele pai bastardo. Ele não demonstra nem um pingo de medo ou hesitação. Enquanto Kaido, em sua temível forma de dragão azul, avançava contra ele com força avassaladora, Ron calmamente levantou sua mão esquerda vazia. Aqui de armamento, endurecimento, zumbido. Rios de aqui de armamento, brilhantes como flores de cerejeira, irromperam em seu braço esquerdo. Num instante seu braço ficou preto como azeviche, brilhando como ferro. Aqui de armamento avançado, estágio 3. Não era apenas um endurecimento ou revestimento usual. O terceiro estágio trouxe 2 poderes adicionais. Projeção externa, a habilidade de liberar aqui para fora, concentrando-o na mão ou arma para criar uma força ofensiva ou defensiva tangível. Isso pode gerar ondas de choque poderosas para repelir inimigos ou formar barreiras protetoras capazes de desviar até mesmo golpes de lâmina. Destruição interna, a habilidade de contornar as defesas de um oponente completamente, danificando-o diretamente de dentro. Uma técnica essencial contra inimigos como Kaido com durabilidade monstruosa. Respiração do sol, concentração total. Ron canalizou quase 3.600 de vitalidade para seu braço esquerdo. Essência da força, nível 4. Boom! Uma onda aterrorizante de calor explodiu para fora enquanto o vapor vermelho irrompia do corpo de Ron, formando um tornado de energia que uivava ao redor dele. Ele está planejando enfrentar isso de frente? Os olhos rubi de Yamato se arregalaram em descrença enquanto seu coração disparava. Sob os olhares atordoados de Yamato e inúmeros outros em Onigashima, o jovem de cabelos negros, cercado por um turbilhão de vapor carmesim, enfrentou de frente a enorme forma de dragão de Kaido. Com um punho tão negro quanto ferro, envolto no fluido aqui de armamento avançado, Ron balançou seu braço esquerdo para frente. No instante em que o punho de Ron colidiu com a cabeça de dragão de Kaido, o tempo pareceu congelar. Por um breve momento, o mundo ficou em silêncio. Então, bum! Uma explosão de força inigualável quebrou o silêncio. 2 ondas de choque convergentes de imenso poder irromperam para fora. A terra abaixo deles, a própria Onigashima, foi imediatamente dilacerada. O chão se estilhaçou, detritos voaram para o ar e uma cratera enorme se formou abaixo do choque. Acima, os céus tempestuosos, antes densos com nuvens pesadas, agora tinham um buraco enorme. Pela primeira vez em eras, a luz do sol rompeu a escuridão perpétua, iluminando a ilha despedaçada abaixo. Sob os olhares atônitos e horrorizados de Yamato, dos 6 voadores e dos incontáveis piratas bestiais, a enorme forma de dragão de Kaido,
outrora um símbolo indomável de poder, foi lançada voando por um único soco do jovem de cabelos negros, cujo tamanho, comparado a ele, era como de uma formiga em uma montanha. O que? Os 6 voadores e os piratas das feras ficaram boquiabertos, com as mandíbulas abertas e os olhos esbugalhados como se fossem saltar das órbitas. Antes que alguém pudesse se recuperar, a figura de Ron, coberta de vapor vermelho, desapareceu num borrão. Movendo-se a uma velocidade tão rápida que parecia teletransporte, ele reapareceu acima do Kaido em retirada. Os olhos de dragão de Kaido se ergueram rapidamente, mas antes que ele pudesse reagir, o punho de Ron desceu com força implacável. Sob o olhar atordoado de Yamato, o soco de Ron acertou, lançando a enorme forma de dragão de Kaido do céu como um meteoro. O impacto foi devastador. O corpo colossal de Kaido bateu no chão, abrindo uma enorme cicatriz em Onigashima, deixando uma cratera tão grande que parecia que a própria ilha poderia se partir. Desta vez, ninguém ousou fazer barulho. Capítulo 167. Uma cratera enorme se formou onde Kaido pousou, com inúmeras rachaduras serpenteando para fora. A onda de choque violenta rasgou o chão, arremessando detritos e entulho no ar, varrendo para fora em todas as direções como uma tempestade imparável. Montanhas se despedaçaram, a terra gemeu e os palácios tremeram sob a força do impacto, suas fundações tremendo como se estivessem à beira do colapso. Inúmeros caçadores de prazer e aqueles que ainda esperavam para consumir as frutas do diabo artificiais foram arremessados pelo ar como folhas caídas em uma tempestade. Aquele cara, ele realmente... Os membros dos 6 companheiros voadores e os outros oficiais de elite ficaram paralisados, com expressões cheias de descrença enquanto olhavam para a cena incompreensível diante deles. Até Yamato, de pé no topo do palácio, olhava em silêncio atordoado. Seus olhos arregalados estavam presos na figura à distância, flutuando sob os céus, banhada pela luz do sol dourada, o jovem de cabelos pretos. Quem é ele realmente? No fundo da enorme cratera, a forma de dragão de Kaido se agitou em meio aos escombros. Erguendo sua enorme cabeça dos escombros, ele se ergueu em sua altura máxima. Seus ferozes olhos de dragão encararam a pequena figura se aquecendo na luz do sol lá em cima, um brilho de choque brilhando profundamente em seu olhar. O soco daquele pirralho realmente quebrou suas defesas e lhe causou um dano real. Essa dor crua e lancinante. Há quanto tempo ele não a sentia? 5 anos? 10 anos? Uma excitação maníaca brilhou nos olhos de dragão de Kaido. Seja a fúria de ver Ron matar King bem diante de seus olhos ou a dor penetrante percorrendo seu corpo agora, não importava. Para Kaido, a criatura autoproclamada mais forte, essas emoções tinham despertado completamente o espírito de batalha adormecido dentro dele. Fazia muito tempo que ele não sentia tanta alegria. Com um rugido estrondoso, o grito do dragão perfurou os céus. Seu enorme corpo serpentino se contorceu no ar com uma agilidade que desmentia seu tamanho, espiralando para cima em uma ascensão aterrorizante que chicoteava ventos ferozes, uivando em direção aos céus. Até mesmo os formidáveis 6 companheiros voadores, usuários de antigas Akuma no Mi do tipo Zoan, lutaram para manter o equilíbrio em meio aos ventos com força de furacão. Bem acima, os céus responderam à ascensão de Kaido. Nuvens escuras começaram a convergir rapidamente, preenchendo a enorme lacuna no céu. Os céus antes claros acima de Onigashima escureceram enquanto as nuvens de tempestade, atraídas pelos ventos ferozes, se fundiram em um vórtice massivo, como se estivessem destruindo o mundo. Nuvens negras pairavam sobre a ilha, e os ventos uivavam com fúria. Do vórtice de nuvens, incontáveis raios, tão grandes quanto o julgamento divino, desceram sobre o mundo abaixo como um cataclismo. Este era Kaido das bestas, uma das forças mais poderosas dos mares. Ron, seu corpo envolto em vapor carmesim, levantou sua espada e sem esforço cortou um enorme raio descendente. Faíscas se espalharam pelos céus, deslumbrantes como flores de trovão florescendo no ar. De baixo, a enorme forma de dragão de Kaido surgiu para cima, sua boca escancarada se abrindo para engolir Ron inteiro. Os ventos ferozes agitavam-se ao redor de Ron, arrastando-o em direção às mandíbulas do dragão. Mas Ron permaneceu calmo, sua lâmina negra erguida. Coberta de Haki, a energia espiralou em hélices gêmeas ao redor da espada. A intenção da espada fundiu-se em um inferno carmesim ardente que rugiu para a vida ao redor dele. A intensidade das chamas transformou os céus ao redor em um tom carmesim profundo, como se transformasse os céus em um domínio de fogo. O jovem de cabelos pretos ficou imóvel no coração deste domínio de fogo, seu cabelo esvoaçando descontroladamente em meio ao calor. As chamas carmesins abrasadoras o envolviam, o que o fazia parecer uma divindade antiga exercendo domínio sobre o fogo. Sua espada, roxa escura e cheia de imenso Haki e pressão de espada esmagadora, não era outra senão a lendária lâmina negra, Shuzui. Com um grito feroz, Ron balançou a lâmina para baixo em direção ao dragão ascendente. Em um instante, o mundo ao redor deles pareceu entrar em erupção. Uma violenta tempestade de energia de espada e chamas explodiu para fora, criando um tornado de fogo furioso que se expandiu com velocidade espantosa, ofuscando até mesmo a enorme forma de dragão de Kaido. Respiração de chama, quarta forma, ondulação de chama fluorescente. O tornado de fogo, aumentado pelos ventos uivantes, expandiu-se num piscar de olhos, transformando-se em um redemoinho carmesim colossal.
A energia da espada dançava dentro das chamas, sua força entrelaçada criando uma sinfonia devastadora de destruição que parecia rasgar o próprio tecido do mundo. A energia da espada era incomparável, sua agudeza perfurava os céus e seu Haki dominava tudo à sua frente. O golpe rugiu como o grito de um dragão. Nos olhos de dragão repentinamente arregalados de Kaido, o tornado carmesim entrelaçado com chamas infinitas e energia de espada engolfou sua enorme forma de dragão. O vórtice de fogo surgiu no céu, um pilar de chamas flamejante que parecia conectar o céu e a terra. Mesmo a dezenas de milhares de metros de distância no mar aberto, a luz carmesim deslumbrante era visível, iluminando o horizonte escurecido. A forma de dragão de Kaido se contorceu dentro do redemoinho infinito de chamas e energia de espada. As escamas impenetráveis de dragão que antes ostentavam invulnerabilidade começaram a se despedaçar, cortadas pelos ataques implacáveis imbuídos de Haki e chamas escaldantes. Abaixo, os incontáveis membros da tripulação dos piratas besta estavam paralisados, seus rostos pálidos de choque. A visão aterrorizante da forma de dragão de Kaido se contorcendo em agonia, acompanhada pelos ecos de seus rugidos angustiados, sacudiu os céus acima de Onigashima. Uma das 6 companheiros voadores Black Maria encarou o inferno carmesim com descrença estampada em seu rosto. Aquele cara, ele realmente quebrou as escamas de Kaido? Os outros membros dos 6 companheiros voadores ficaram igualmente atordoados, suas expressões eram uma mistura de medo e admiração. O que vai acontecer nessa batalha? Sasaki murmurou, gotas de suor frio pingando de sua testa enquanto seu olhar permanecia fixo no confronto avassalador. Este ataque, uma combinação da essência suprema do armamento Haki, imenso poder físico e a maestria inigualável de um grande espadachim foi, sem dúvida, o auge da esgrima de Ron neste estágio. Dentro do inferno carmesim rodopiante, os olhos de dragão injetados de sangue de Kaido se arregalaram, fixando-se no distante jovem de cabelos pretos. Uma intenção assassina aterrorizante irradiava dele como uma onda imparável, colidindo em direção a Ron com uma ferocidade avassaladora. A dor daquele golpe parecia assustadoramente familiar. A mente de Kaido relampejou para uma memória que ele nunca poderia apagar. Uma memória de medo de uma batalha de vida ou morte há muito tempo. Kozuki Oden. Sim, era ele. A sensação causada pelo golpe daquele pirralho foi quase idêntica à causada por aquele homem tantos anos atrás. Maldito pirralho. Você acha que um golpe desses é o suficiente para me derrotar? Com um rugido ensurdecedor, a fúria de Kaido atingiu seu pico. Seus olhos vermelho-sangue brilharam com uma raiva desenfreada enquanto seu corpo enorme rasgava o vórtice carmesim de energia de espada e chamas, espiralando para o céu mais uma vez. Você ousa usar um tornado para zombar de mim? A voz enfurecida de Kaido ecoou por Onigashima enquanto sua forma de dragão massiva se contorcia violentamente, os ventos ao redor dele se intensificando. O que começou como rajadas simples se transformou em uma série de lâminas de vento devastadoras e enormes. Esses cortes afiados de ar se lançaram para fora em todas as direções, carregando a intenção de matar sem limites de Kaido e demonstrando o poder destrutivo incomparável de um Yonko, a força mais forte dos mares. Tatsumaki, vendaval destrutivo. O próprio céu pareceu se rasgar enquanto incontáveis cortes cortavam o ar. Uma enorme lâmina de vento, abrangendo mais de 100 metros, disparou em direção a Ron com velocidade estonteante. Ron levantou sua lâmina negra para bloquear o ataque, seu corpo se preparando contra a força. Mas o impacto fez voar para trás pelo ar, um rastro de vapor carmesim seguindo em seu rastro. Kaido não desistiu. Com um rugido estrondoso, sua boca de dragão enorme se abriu amplamente, revelando o vórtice de chama se acumulando em sua garganta. A temperatura ao redor de Onigashima disparou, o próprio ar se tornando escaldante. Respiração Boro. Uma explosão concentrada de chamas de dragão irrompeu da boca de Kaido, rasgando o céu com poder destrutivo capaz de incinerar tudo em seu caminho. O calor intenso iluminou os céus escuros sobre Onigashima, manchando as nuvens negras com um vermelho sangue assustador. Diante do inferno que se aproximava, Ron se manteve firme. Ele não se esquivou. O vapor vermelho que subia de seu corpo ficou mais intenso enquanto ele soltava um suspiro lento e constante. Segurando sua lâmina negra e irradiando Haki de armamento, Ron a balançou para baixo em um único movimento decisivo, encontrando diretamente as chamas que se aproximavam. Respiração do sol, 12ª forma, dança das chamas. A lâmina negra cortou o ar, liberando um golpe entrelaçado com chamas carmesim. O arco de fogo era como um julgamento divino, cortando os céus com força imparável. O golpe flamejante colidiu de frente com respiração Boro de Kaido, dividindo as chamas do dragão com um domínio inigualável. Faíscas e brasas se espalharam pelo céu, iluminando o campo de batalha em um espetáculo de tirar o fôlego e ardente. O ataque de Kaido foi interrompido e a batalha continuou. Os olhos de dragão de Kaido brilharam com um traço de espanto enquanto seu corpo enorme se contorcia, escapando por pouco do poderoso golpe negro. O arco de chamas carmesim e energia de espada continuou sua trajetória inabalável, cortando um lado de Onigashima. Sob os olhares atordoados e congelados de inúmeros piratas bestiais, uma seção inteira da ilha foi cortada e caiu no mar abaixo. Montanhas desmoronaram, o solo tremeu e a massa de terra cortada afundou sob as ondas do oceano. Até o poderoso Kaido das bestas sabe como se esquivar, hein? O jovem de cabelos negros, parado em meio às nuvens de tempestade opressivas e aos relâmpagos bruxuleantes nos céus, zombou de Kaido com um sorriso frio.
Os olhos de dragão de Kaido ficaram gelados enquanto ele olhava para Ron, com uma intenção assassina fervendo como um inferno furioso. Pirralho, sua força supera em muito minhas expectativas. Mas não pense nem por um segundo que isso é o bastante. No máximo, você pode me machucar, mas nada mais. A voz profunda e retumbante de Kaido carregava um peso aterrorizante. Ventos ferozes espiralavam ao redor de seu enorme corpo de dragão enquanto ele se enrolava e se contorcia no ar. Os ferimentos que o golpe de Ron havia infligido a ele começaram a se curar em uma taxa visível, os cortes se fechando com uma velocidade espantosa. Ron, observando a cena através de seu domínio do mundo transparente, franziu a testa ligeiramente. Para se recuperar de tais ferimentos em meros momentos. Que tipo de vitalidade monstruosa é essa? Então este é Kaido das Bestas, um dos 4 imperadores. A criatura mais forte do mundo. Para me derrotar, pirralho, você ainda está longe de ser qualificado. Kaido rugiu, sua forma de dragão massiva avançando, ventos rugindo ao redor dele enquanto seu grito dracônico sacudia os céus. Ele avançou sobre Ron com a força de uma montanha desabando, sua forma colossal irradiando ferocidade implacável. Mas Ron não se intimidou. Seu corpo exalava vapor carmesim enquanto raios dourados se enrolavam ao redor dele. Com um forte pisão, ele se lançou para frente a uma velocidade indetectável, encontrando Kaido de frente. Sua lâmina negra, infundida com armamento aqui, cortou em um arco devastador. Conforme a lâmina descia, o céu pareceu se abrir. Um dragão dourado de trovão, formado pela trajetória da espada, rugiu para a vida e avançou em direção a Kaido com uma força de abalar a terra. Respiração do trovão, 7ª forma, Deus do trovão flamejante. Os espectadores abaixo testemunharam uma visão inesquecível. A enorme forma de dragão de Kaido colidindo de frente com o dragão dourado do trovão forjado pelo golpe de Ron. Boom! Uma explosão estrondosa ressoou pelos céus quando as duas forças se chocaram. As nuvens de tempestade que cobriam os céus de Onigashima foram instantaneamente despedaçadas, dispersando-se no nada. A ilha inteira tremeu violentamente como se a própria terra não pudesse suportar o choque. Uma onda de choque catastrófica irrompeu do ponto de impacto, varrendo Onigashima com força devastadora. Até mesmo guerreiros formidáveis como Yamato e os 6 companheiros voadores foram lançados voando, incapazes de resistir ao poder absoluto da explosão. Montanhas foram niveladas, palácios desabaram em escombros, e enormes pedras maiores que casas foram arremessadas pelo ar. Até mesmo o enorme crânio que marcava Onigashima começou a rachar e desmoronar, seu rosto outrora imponente reduzido a fragmentos. A onda de choque se estendeu além da ilha, viajando milhares de metros pelo mar. Ondas gigantescas com mais de 10 metros de altura se ergueram enquanto o próprio oceano sentia o tremor secundário. Acima de Onigashima, o céu estava dividido em 2. De um lado, um miasma vermelho-sangue enchia os céus, crepitando com relâmpagos roxos e ventos rugindo, criando uma cena infernal de destruição. Do outro lado, raios dourados de trovão irradiavam para fora, dividindo o céu em incontáveis faixas de luz. Os céus do lado de Ron pareciam um espelho quebrado, cada rachadura brilhando com relâmpagos dourados brilhantes. O confronto entre Kaido e Ron enviou ondas de poder inimagináveis pelo campo de batalha. Os céus e a própria terra pareciam desmoronar sob o peso da batalha. Capítulo 168. Queen imediatamente partiu da região de Udon ao receber um relatório de um membro dos 6 companheiros voadores. Dirigindo seu navio em direção a Onigashima, ele encontrou o caos muito antes de chegar à ilha. Quando eles entraram nos mares interiores do país de Wano, uma onda de choque violenta surgiu à distância, enviando ondas monstruosas e ventos uivantes em sua direção, fazendo com que seu navio balançasse incontrolavelmente. Estrondo. Uma chama de dragão escaldante disparou para o céu de Onigashima, tingindo todo o céu de vermelho sangue. Momentos depois, vários cortes negros como breu, cada um abrangendo milhares de metros, rasgaram os céus. Um dos cortes atingiu o mar distante, dividindo a água em um abismo profundo. Acima da ilha, o rugido de um dragão estrondoso ecoou. A forma massiva de dragão de Kaido ascendeu aos céus, apenas para ser derrubada por um inferno descendente em forma de um tigre colossal. Ondas de choque surgiram do choque, criando ondas implacáveis e uma tempestade que tornou quase impossível a aproximação do navio. Esse é o Lord Kaido, não é? Mas quem está lutando com ele? Quem poderia enfrentá-lo? Poderia ser a Big Mom? Os piratas das feras a bordo do navio observavam o espetáculo que se desenrolava acima de Onigashima com uma descrença atordoada. Até Queen, normalmente calma e confiante, estava encharcada de suor frio. Aquele viajante Ron. Ele está realmente lutando contra o governador-geral a esse ponto? Quando Queen recebeu o relatório e chegou aqui, quase 3 horas já haviam se passado. O que significava? Kaido e Ron estavam travando uma batalha ininterrupta por mais de 3 horas. O pensamento fez Queen sentir um arrepio na espinha. Ele engoliu em seco, sua bravata habitual vacilando diante de um poder tão avassalador. Quando o navio de Queen finalmente conseguiu romper as águas turbulentas e atracar em Onigashima, a ilha já estava em ruínas. Grandes rachaduras cruzavam o chão, estendendo-se como veias e os outrora poderosos chifres do crânio de Onigashima tinham sido cortados. Um deles jazia despedaçado no chão. Queen. Vários membros dos 6 voadores se aproximaram dele, com os rostos pálidos devido à intensidade da batalha. Queen, com suor escorrendo pela testa, olhou para o céu onde um homem e um dragão estavam travados em um confronto feroz.
A pressão que emanava do duelo era palpável mesmo dessa distância. A pura intensidade de sua intenção de matar e a aura avassaladora que irradiava de sua luta tornavam difícil respirar. Até mesmo Queen, um dos principais tenentes de Kaido, sentiu o peso opressivo caindo sobre ele. O inimigo é só aquele cara, Ron? Queen, com seu corpo atarracado tremendo levemente, ajustou seus óculos escuros e se dirigiu aos 6 companheiros voadores. Eles assentiram. Sim, é só ele. Não vimos mais ninguém. Só um homem. Queen coçou a cabeça em descrença, seu olhar fixo na batalha que acontecia acima. Sua voz carregava uma mistura de choque e desconforto. Esse cara, ele é louco. Queen, devemos intervir? Page One, um dos 6 companheiros voadores, perguntou hesitante. Intervir? Vocês estão loucos? Queen estalou um charuto preso entre os dentes enquanto ele os encarava. Vocês não veem que o governador-geral está se divertindo? Se vocês o interromperem agora, estarão pedindo para morrer. Os 6 voadores trocaram olhares inquietos, mas recuaram rapidamente, sem ousar questionar o julgamento de Queen. Acima deles, o confronto entre o dragão e o viajante continuava, cada golpe ameaçando destruir os céus e a terra. O que mais podemos fazer além de assistir? Queen gritou impacientemente para os 6 companheiros voadores. Com uma batalha dessas, o que vocês poderiam contribuir? Enquanto falavam, Kaido, em sua forma de dragão, soltou um ensurdecedor rugido de tempestade, sacudindo os céus e a terra. Do vórtice negro de nuvens no céu, enormes raios caíam, crepitando com energia destrutiva. Ron levantou a mão, invocando a lâmina brilhante Raikiri do vazio. Com um movimento rápido, ele cortou para cima, seu golpe infundido com a Ki fluindo. A luz da lâmina em forma de cruz cortou os raios descendentes, quebrando o relâmpago em uma tempestade deslumbrante de faíscas. Correntes elétricas dançavam pelo céu, iluminando a figura de Ron. De pé, com ambas as mãos segurando sua lâmina, seu cabelo preto balançava nos ventos caóticos. Sob as nuvens de tempestade rodopiantes, ele enfrentou a forma de dragão de Kaido com uma resolução inabalável. Acima deles, um vórtice de nuvens escuras se agitava ameaçadoramente. A visão por si só foi suficiente para fazer qualquer um tremer de admiração. Você está ficando sem resistência, não é, garoto? Os olhos de dragão injetados de sangue de Kaido se fixaram em Ron enquanto ele zombava. Seus ataques não têm o mesmo impacto que tinham no começo. O corpo enorme de Kaido se enrolou no ar, seus movimentos rápidos e comandantes. Ao seu redor, ventos com força de vendaval rugiam, e relâmpagos violetas crepitavam ameaçadoramente acima de sua cabeça. Ele parecia um dragão apocalíptico, uma força da natureza empenhada em destruir. Embora Ron tivesse conseguido furar suas defesas e infligir ferimentos significativos para Kaido, o dano foi pouco mais do que superficial. Sua resistência monstruosa e poder regenerativo permitiriam que ele se recuperasse rapidamente se tivesse tempo suficiente. Ron não respondeu. Em vez disso, ele desejou que inúmeras pedras enormes de Onigashima levitassem e se atirassem em direção a Kaido. Kaido zombou, deixando as pedras baterem em suas escamas. Tais truques são inúteis contra mim. Com o movimento de seu corpo enorme, ele girou no ar a uma velocidade alucinante, avançando diretamente em direção a Ron. Vindo aqui sozinho, você é um tolo arrogante. Mas admito, sua força é notável, disse Kaido, sua voz estrondosa ecoando pelo campo de batalha. Se você estiver disposto a se juntar aos meus piratas das feras, substituir King como um dos meus grandes astros e servir sob meu comando, pouparei sua vida. Kaido, Ron respondeu friamente, sua voz cortando a tempestade. Até um louco deveria saber quando parar de sonhar. Em um instante Ron usou o Gepo, desaparecendo da trajetória de Kaido no momento em que o dragão avançava em sua direção com uma velocidade assustadora. Rugido. Kaido berrou, invocando vários raios violetas que dispararam em direção a Ron. Mas com um hábil golpe reverso, o Raikiri de Ron destruiu os raios que se aproximavam. Uau! O ar explodiu quando a cauda enorme de Kaido chicoteou para frente, criando um estrondo sônico enquanto se lançava em direção a Ron. A força devastadora atingiu Ron diretamente, fazendo voar pelo ar como um cometa negro. A expressão de Ron mudou, suas sobrancelhas se franziram de dor. No entanto, mesmo enquanto ele suportava o golpe esmagador, ele se estabilizou no ar, lançando-se para o céu com determinação implacável. Já que você recusou minha oferta, você pode morrer em seu lugar. Kaido abriu sua boca colossal, sua garganta se acendendo com chamas abrasadoras. Ele liberou uma respiração explosiva devastador, um raio de fogo que rasgou o céu, transformando os céus tempestuosos em um mar de chamas vermelho sangue. Os espectadores em Onigashima prenderam a respiração. Yamato, seus olhos carmesins presos na cena acima, cerrou os punhos firmemente. Finalmente acabou. Queen, os 6 voadores, os Gifters e até mesmo os subordinados de baixa patente olharam para cima em silêncio atordoado. Ele está morto? Kaido, ainda em sua forma de dragão, pairava no ar, seus olhos examinando o enorme corte de fogo que seu ataque havia deixado no céu. Seus instintos, no entanto, gritavam o contrário. Aquele homem não é alguém que se apaixona tão facilmente. O silêncio no ar era sufocante. Todos em Onigashima observavam o céu com a respiração suspensa, seus olhares fixos nas consequências do ataque de Kaido. E então, uma voz jovem e serena ecoou dos céus. Verdadeiramente merecedor do título de criatura mais forte. Os olhos draconicos de Kaido se estreitaram bruscamente. Sob os olhares atentos de Queen, Yamato, dos 6 companheiros voadores e de inúmeros membros dos Piratas das Feras, uma figura solitária emergiu do enorme vazio nas nuvens.
Seu corpo inteiro irradiava calor por ter sido queimado pela respiração boro de Kaido. Com duas espadas na mão, ele pairava no centro do céu vermelho sangue, exalando uma aura de desafio inflexível. Mas se esse é o limite de um dos 4 imperadores, então é decepcionante. Kaido zombou de suas palavras, sua voz retumbando como um trovão. Pirralho convencido. Você realmente acha que esse foi meu ataque mais forte? A declaração silenciou a todos. Até os aliados mais próximos de Kaido, como Queen e Yamato, ficaram momentaneamente atordoados. Mas o que Ron disse em seguida enviou ondas de choque por todo o campo de batalha. E você, não me diga que acha que eu também exagerei? A enorme forma de dragão de Kaido pairava ameaçadoramente no ar, seu olhar fixo em Ron. Então me mostre, pirralho. Deixe-me ver do que você é capaz. Você não ficará desapontado. A resposta calma de Ron pareceu carregar o peso de uma tempestade que se aproximava. Soltando suas espadas, ele permitiu que Shuzui e Haikiri afundassem no vazio rodopiante a seus pés. Ele está abandonando suas lâminas? O que ele está planejando? Vestida com seu yukata sem mangas, Yamato observava ansiosamente de baixo, seu coração disparado enquanto observava a figura solitária nos céus. Seus olhos carmesins refletiam uma mistura de tensão e esperança. Com uma respiração profunda, seu corpo inteiro começou a mudar. O vasto reservatório de energia dentro dele atingiu seu pico. Respiração do sol, concentração total. Essência da força, ativada. Sakura fluindo armamento aqui, ativado. Infusão e endurecimento. Arcos crepitantes de relâmpagos dourados irromperam de sua perna direita, ramificando-se para fora como uma teia de aranha de poder bruto e indomável. A pressão pura que emanava dele condensava o ar ao redor em uma força tangível, criando ondulações no próprio espaço. Listras pretas apareceram no céu, como se a própria realidade não pudesse suportar a tensão de sua energia. Uma onda de calor escaldante e ventos violentos explodiu para fora do corpo de Ron. A energia caótica ondulou por todo o campo de batalha, sufocando a ilha sob seu poder opressivo. Até mesmo os Gifters aprimorados, reforçados pelas Akumas do diabo artificiais, se viram forçados a se ajoelhar. Aqueles com constituições mais fracas foram presos no chão, incapazes de mover um músculo. O poder avassalador deixou o campo de batalha em silêncio atordoado. Que tipo de poder monstruoso é esse? Os Tobiropo estavam com os olhos arregalados de horror. Até Queen, de pé entre a elite dos piratas das feras, sentiu suor frio escorrer pelo seu rosto enquanto olhava para o céu. Acima deles, o dragão colossal que era Kaido rosnou profundamente. Até ele sentiu o peso inconfundível do perigo iminente, uma sensação que não sentia há mais de 2 décadas. Seus olhos queimaram carmesim quando a memória surgiu. É o mesmo, assim como quando enfrentei o golpe final de Oden. O olhar dracônico de Kaido se concentrou, os vasos sanguíneos pulsavam com intensidade. Esse sentimento sim é isso. A emoção de encarar a morte de frente. Já faz tanto tempo, mais de 20 anos. A voz estrondosa de Kaido ecoou pelo campo de batalha, sua excitação era palpável. Pirralho. Obrigada. Depois de tantos anos, você me deu essa sensação mais uma vez. Enquanto sua voz ecoava, o imenso corpo de dragão de Kaido começou a se mover. Naquela época, eu vacilava diante da morte. Mas agora, não mais. Mesmo que Oden se levantasse do túmulo, ele não seria capaz de me matar. Nem você pode. A colossal forma serpentina de Kaido se comprimiu e se transformou. Sua figura humanoide de 8 metros de altura emergiu, coberta por grossas escamas de dragão, cada uma tão impenetrável quanto o aço mais forte. Suas garras brilhavam ameaçadoramente, e sua aura gritava dominância pura e implacável. Com seu canabo pendurado sobre o ombro, ele personificava o auge de um usuário de Zoan desperto, a forma híbrida de dragão e homem. Em seu estado transformado, Kaido exalava pura sede de sangue, seu sorriso revelando presas afiadas. Sua voz carregava uma pitada de alegria maníaca. Lutar é emocionante, pirralho. Você não concorda? Por décadas, Kaido suportou o pináculo solitário do poder. Finalmente, ele encontrou um oponente digno de seu poder. Pairando em meio ao céu encharcado de sangue, Ron não respondeu à pergunta de Kaido. Em vez disso, sua energia atingiu o pico. Vapor vermelho sangue entrelaçado com relâmpagos dourados e chamas carmesins ardentes, criando um espetáculo apocalíptico de destruição ao redor de sua perna direita. Sem hesitar, ele lançou sua técnica mais forte e devastadora. Com um rugido de poder, seu corpo inteiro se tornou uma tempestade de vapor vermelho, relâmpagos dourados, chamas carmesins e aqui preto azeviche. Sua perna direita brilhando com uma força destrutiva sem paralelo. Rasgou os céus enquanto ele se lançava em direção a Kaido com um chute que parecia capaz de dividir o mundo em 2. Chute supremo. Kaido em sua forma híbrida não demonstrou medo. Com ambas as mãos segurando seu canabo, agora infundido com relâmpagos roxos escuros, ele rugiu ferozmente e balançou a arma para cima. Trovão retumbante dos 8 trigramas. A colisão dos 2 ataques foi cataclísmica. Capítulo 169. O nível 3 chute supremo era uma técnica que elevava o poder destrutivo em 300%, um finalizador projetado para aniquilação inigualável. No entanto, a verdadeira força por trás desse chute era ainda mais surpreendente. Ele representava o ápice dos esforços de Ron, entregando 4 vezes sua produção destrutiva máxima. Quando esse golpe apocalíptico desceu, ele colidiu diretamente com o ataque final de Kaido em sua forma híbrida, o trovão retumbante dos 8 trigramas. O movimento desencadeado com sua força total.
No momento do impacto, o choque abalou os céus e distorceu a própria realidade. Ao redor deles, o ar distorceu e retorceu. Fissuras negras de profundidade insondável irradiavam para fora, cada uma devorando tudo que tocava em absoluto nada. Grandes pedaços de pedra que entraram em contato com essas linhas se desintegraram instantaneamente, reduzidos a meras partículas perdidas no vazio. Relâmpagos dourados e trovões violetas irromperam do ponto de colisão, serpenteando pelos céus como dragões furiosos de destruição. Simultaneamente, um intenso vórtice de calor surgiu para cima, formando um tornado escaldante que atravessou os céus, obliterando as nuvens de tempestade acima em um instante. O imenso poder do confronto deles causou estragos em Onigashima. A ilha não conseguiu mais suportar as forças devastadoras liberadas. Fissuras gigantescas se abriram sob os pés de Kaido, espalhando-se por toda a ilha. As outrora poderosas estruturas de Onigashima começaram a ruir e entrar em colapso, enquanto toda a massa de terra oscilava à beira da aniquilação. Mesmo além da ilha, o mar rugia em desafio. Ondas imponentes agitavam-se violentamente como se o próprio oceano tentasse escapar da ira da batalha acima. Os principais tenentes de Kaido, como Queen e os 6 companheiros voadores, foram forçados a assumir suas formas bestiais completas. Seus corpos colossais mal conseguiam se ancorar contra as ondas de choque avassaladoras. Para os membros de base dos Piratas das Feras, o resultado foi muito mais terrível. Verdadeiros elites gifters e inúmeros lacaios foram arremessados no ar como folhas presas em um furacão, impotentes para resistir à força esmagadora. No coração dessa tempestade, o duelo entre o chute supremo de Ron e a arma de Kaido continuou. A perna direita de Ron, envolta em chamas, relâmpagos dourados crepitantes e energia negra escaldante, colidiu ferozmente contra o porrete de Kaido, envolto em relâmpagos violetas e força bruta inflexível. Por um breve momento pareceu que a arma de Kaido poderia segurar, mas conforme os segundos passavam, a maré virou. Rachaduras começaram a se formar em teias de aranha na superfície do Kanabo, espalhando-se rapidamente sob a pressão implacável do ataque de Ron. Os olhos de Kaido se arregalaram em choque quando seu confiável Kanabo se despedaçou em fragmentos, obliterado pela força bruta do chute. Antes que ele pudesse reagir, o mesmo golpe devastador atingiu diretamente seu peito, desferindo um golpe inimaginável. O tirano monstruoso, Kaido, foi lançado para baixo como um meteoro, sua forma massiva implacavelmente conduzida através do solo. Ele rasgou a superfície de Onigashima e mergulhou direto nas profundezas da terra, sua descida culminando em um impacto titânico sob o fundo do mar. A força do golpe esculpiu uma vasta cratera no fundo do oceano. Eka! Sangue jorrou da boca de Kaido enquanto ele lutava contra a agonia que irradiava de seu peito. Sua figura outrora imponente agora ostentava uma enorme e brilhante marca dourada no ponto de impacto. Ela pulsava ameaçadoramente, um prenúncio de algo ainda mais catastrófico. Oh, que é isso? A voz de Kaido tremeu quando a compreensão surgiu. Seus olhos se arregalaram de horror. No epicentro da marca, energia comprimida surgiu, manifestando-se como um sigilo dourado radiante. No momento em que atingiu seu limite, bum! Uma explosão ensurdecedora irrompeu, sacudindo o próprio tecido do mundo. Uma coluna de energia destrutiva irrompeu do corpo de Kaido, rasgando o fundo do mar, surgindo para cima com força devastadora e obliterando Onigashima completamente. A energia disparou para o céu, perfurando os céus e deixando uma cicatriz indelével no mundo. A onda de choque da explosão ondulou para fora, engolfando o oceano ao redor e alcançando muito além de Onigashima. Toda a terra de Wano tremeu sob seu poder. Cidades, vilas e aldeias, capital das flores, Kuri, Ringo, Akumai, Udon e até mesmo as fronteiras remotas de Wano sentiram as reverberações desse choque apocalíptico. Habitantes por todo o país olhavam com espanto e terror para o pilar radiante de destruição que se erguia do horizonte distante. A luz ofuscante iluminava os céus, visível até mesmo de águas distantes além de Wano. Essa é a direção de Onigashima, murmurou um morador incrédulo. Território de Kaido. Outro sussurrou, sua voz tremendo. O quê? O que poderia ter causado isso? Até os guerreiros mais ousados de Wano sentiram um arrepio de medo percorrer suas espinhas. Isso está além de tudo que eu já vi, comentou um deles, com os olhos arregalados de terror. Quem poderia exercer tal poder? Onigashima foi completamente aniquilada. A outrora poderosa ilha estava agora reduzida a inúmeros pedaços fragmentados, flutuando sobre os mares tempestuosos das águas interiores de Wano. Queen, os 6 companheiros voadores e outros membros sobreviventes dos Piratas das Feras estavam esparramados nos destroços, com os rostos cheios de descrença enquanto olhavam fixamente para onde Onigashima ficava. Onigashima se foi. Ei, isso tem que ser uma piada, certo? Senhor Kaido, perdido? Isso é impossível. Onde ele está? De pé sobre um pedaço de entulho, Yamato levantou a cabeça, olhando para o céu. O céu estava limpo, brilhantemente azul e sem nuvens, mais brilhante do que Wano já tinha visto. Aquela pessoa é realmente incrível, ela murmurou, seus olhos carmesins brilhando de admiração. Pela primeira vez desde Kozuki Oden, Yamato sentiu reverência genuína por outra pessoa. Longe deles, no mar tumultuado, uma figura, surrada e coberta de sangue, flutuava entre as ondas imponentes. O corpo, meio submerso, era levado para longe, pelas marés implacáveis. A manhã seguinte. Ao amanhecer, uma figura encharcada e sem camisa emergiu do oceano, caminhando em direção à praia com passos pesados. Jin, anfitrião detectado em Wano.
Condições atendidas para fazer login. Você gostaria de fazer login? Faça login. Ron respondeu fracamente. A login bem-sucedido. Recompensas onde queridas. Mais 10 pontos de vitalidade. Além disso, obteve uma das 12 lâminas de grau supremo, lâmina da lua de sangue. Lâmina da lua de sangue, uma lâmina de grau supremo diferente das lâminas negras tradicionais forjadas por meio de Aki. Uma arma criada a partir de pura malícia. Ela se destaca como um instrumento de matança de ferocidade inigualável, mais rara até do que lâminas negras. A lâmina da lua de sangue ostenta um brilho vermelho sangue, com uma lâmina tão afiada quanto o luar em uma noite carmesim. Sua intenção de matar é tão profunda que pode gelar a alma. Ron agarrou o punho da lâmina, sua textura se encaixando perfeitamente em sua mão. Com um movimento suave, ele sacou a lâmina da lua de sangue de sua bainha carmesim. Agarre-se! O som nítido da lâmina desembainhando ressoou pelo ar, enquanto um clarão de luz vermelho sangue cruzava o horizonte. A espada era longa e fina, com uma curva perfeita. Sua lâmina brilhava como rubi translúcido, parecendo ter sido forjada do próprio sangue. Mesmo sem empunhá-la em batalha, Ron conseguia sentir a aura fria e afiada que irradiava da lâmina, uma força que atingia profundamente a alma. Segurando a bainha em uma mão e a lâmina na outra, Ron se virou em direção a uma cadeia de montanhas distante, a quilômetros de distância. Ele brandiu a lâmina da lua de sangue. Um corte fino e cor de sangue cortou o ar, cortando a montanha sem esforço. O pico foi bisetado de forma limpa, como se uma faca quente tivesse cortado manteiga. A superfície do corte brilhava com uma suavidade de espelho. Como esperado de uma lâmina de grau supremo, Ron murmurou com um brilho de admiração nos olhos. Isso supera as lâminas de grande grau por uma larga margem. Se as lâminas de grande grau, como a Shuzui e a Haikiri, aumentavam seus ataques em 10%, esta lâmina da lua de sangue os amplificou em quase 18%. A diferença aparentemente pequena no poder era monumental no nível dos espadachins de primeira linha, onde até mesmo a menor vantagem poderia determinar a vitória ou a derrota. Ron embainhou a lâmina e a armazenou no inventário do seu sistema. Junto com Shuzui, Haikiri, Oto e Kogarashi, esta lâmina da lua de sangue era agora a quinta espada renomada em sua coleção. Cada uma delas um tesouro invejado por espadachins do mundo todo. Eu me pergunto se Zoro morreria de inveja se soubesse. Ron riu. Ele provavelmente ainda está treinando no dojo. Ron se virou e entrou na densa floresta. Ativando a técnica de respiração solar, a energia ígnea correu por suas veias, evaporando a umidade de seu corpo encharcado e liberando vapor branco no ar. Depois de aplicar o chute supremo em Kaido, Ron chegou à beira da exaustão. A batalha havia drenado toda a sua força e espírito. Ele passou a noite inteira à deriva no oceano antes de mal recuperar energia suficiente para usar a técnica de respiração solar. Mesmo agora, ele só havia recuperado cerca de metade de sua força física e resistência. Aquele ataque foi meu limite absoluto. O chute supremo mais forte que eu consegui reunir. Ron refletiu enquanto andava. Na melhor das hipóteses, ele infligiu ferimentos sérios em Kaido, mas não o matou imediatamente, e isso é só porque ele escolheu enfrentá-lo de frente. Ainda não sou forte o suficiente para derrotar um oponente de nível imperador, ele admitiu, com um toque de frustração na voz. Não querendo permanecer em vano, Ron usou os poderes da fruta flutuante para deixar o país assim que recuperou força suficiente. Seu destino, Zou. Na sua ausência, as notícias da destruição de Onigashima não puderam ser contidas. Os cidadãos de Wano começaram a juntar fragmentos da verdade, e rumores sobre o que havia ocorrido se espalharam como fogo. O nome do viajante Ron começou a ecoar por Wano, despertando curiosidade, admiração e medo em igual medida. E assim a lenda de Ron começou a criar raízes. Capítulo 170. Um elefante colossal que sobreviveu por 1000 anos, marchava firmemente pelo vasto oceano. Sobre suas costas maciças ficava a lendária ilha fantasma, Zou. Quando Ron retornou a Zou, ele ficou surpreso ao descobrir que Kuina e os outros já haviam formado amizades com os moradores da ilha, a tribo Min. Você deve ser o capitão de Kuina e sua tripulação, certo? Você também é um daqueles raros povos sem pelos, hein? Uma voz alegre soou ao lado dele. Ron se virou e viu uma garota com pelos brancos e fofos, longas orelhas de coelho se mexendo enquanto ela o cheirava curiosamente. Meu nome é Carrote. Qual é o seu? Os olhos de Ron piscaram levemente. Cenoura? Então é ela? Antes que ele pudesse responder, Robin pegou uma cenoura laranja brilhante e a balançou na frente dos olhos de Cenoura. Cenoura, olha isso! No momento em que Cenoura viu o vegetal, seus olhos brilharam de excitação. Uma cenoura. Minha favorita. Ela imediatamente se esqueceu de Ron e correu em direção a Robin, ansiosa para reivindicar seu prêmio. Com Carrote momentaneamente distraído, Robin e Kuina se aproximaram de Ron, ansiosos para ouvir sobre sua jornada para Wano. A resposta de Ron foi casual. Eu não fiz muita coisa. Apenas derrotei o King na frente do Kaido, tive uma pequena briga com ele e bem, destruí todo o quartel-general dos Piratas das Feras. Seu tom relaxado fez com que parecesse natural. Robin e os outros trocaram olhares, momentaneamente sem palavras. Ron desviou o olhar para eles. E você? Algum conflito com a tribo Min? Na verdade não, Bonnie respondeu, abrindo as mãos. No começo eles pensaram que éramos intrusos, então tivemos uma pequena briga. Mas quando esclarecemos o mal-entendido e os convidamos para uma refeição, nos tornamos amigos. Ela ainda não entendia muito bem como tudo aconteceu, parecia um pouco surreal.
Sim, e um dos governantes deste lugar, Nekomamushi, até disse que arranjaria alguém para nos ajudar a consertar nosso navio. Kuni sorriu docemente para Ron. As pessoas aqui parecem realmente tranquilas. O chefe Nekomamushi não é tão tranquilo assim, Carrot murmurou com a boca cheia de cenoura. É que sua comida estava deliciosa demais. E aquela bebida que você chama de álcool, ele adora. Robin riu e olhou para Ron. É basicamente isso. Qual é seu próximo plano, Ron? Quina perguntou. Ainda não decidi. Por enquanto, vamos nos concentrar em consertar o navio. Assim, a tripulação se estabeleceu nesta nação da tribo Min, um lugar com centenas de anos de história, conhecido como Ducado Mokomo. Cenoura grudou neles como cola, passando a maior parte do tempo com o grupo. No segundo dia após o retorno de Ron Azou, uma enorme figura felina apareceu diante dele. Garoto, então você é o chefe deles, hein? O orador era um gato enorme com presas afiadas, um cachimbo pendurado na boca. Ele usava uma túnica coberta de padrões circulares, sua juba espessa emoldurando seu rosto, e uma cauda longa e listrada balançava atrás dele. Ron inclinou a cabeça ligeiramente com os olhos ainda fechados. Isso mesmo. O que você precisa de mim? Nekomamushi fixou seu olhar no jovem de cabelos pretos parado diante dele. Havia um perigo inegável, porém elusivo, irradiando de Ron. Seus instintos gritavam para ele. Esse humano, não era para brincadeira. Vou dizer isso logo de cara, Nekomamushi falou em um tom profundo de advertência. Você e sua tripulação podem ficar no Ducado de Mokomo, mas sob nenhuma circunstância vocês têm permissão para pisar na Floresta das Baleias no lado oeste. Aquele lugar é proibido. Qualquer um que invadir será considerado um inimigo da tribo Min. Seus olhos dourados permaneceram fixos em Ron, esperando sua resposta. Mas no momento seguinte, um sorriso fraco, quase brincalhão, apareceu no rosto de Ron. Isso pode ser um problema. Os olhos de Nekomamushi se estreitaram. Ron continuou indiferente. Há algo naquela floresta que me interessa. Um brilho arrepiante brilhou nos olhos de Nekomamushi. Seu pelo se arrepiou. Nesse caso, você é um inimigo. No instante em que essas palavras saíram de sua boca. Agite. Com a velocidade da luz, Nekomamushi balançou suas garras enormes e afiadas direto em Ron. 5 garras cortaram o ar, cortando Ron com força mortal. Mas antes que pudessem atingir seu alvo, ruído, uma única mão pegou sua pata. Firmemente. Uma força avassaladora surgiu das mãos de Ron, interrompendo o ataque. As pupilas de Nekomamushi se contraíram violentamente. Como? Os membros dos guardiões que estavam ao lado de Nekomamushi reagiram imediatamente, sacando suas armas e avançando contra Ron. Batendo. O vado Ishimonji de Kuina deslizou alguns centímetros para fora da bainha. Fique quieto. A voz calma de Ron chegou aos ouvidos dela e de Kunis antes que pudessem fazer qualquer movimento. O próximo segundo, uma aura aterrorizante irrompeu do corpo magro de Ron, ondulando pelo ar como uma onda invisível. Comparado à constituição imponente de Nekomamushi, o corpo de Ron parecia esbelto, quase nada imponente. Mas naquele momento, todo o campo de batalha congelou. A expressão de Nekomamushi mudou instantaneamente. Naquele único instante, ele entendeu. Parar. Seu rugido estrondoso ecoou pela cena. Os guardiões pararam imediatamente, suas armas congelaram a poucos centímetros de Ron. Naquele mesmo momento, Carrot, que estava mastigando uma cenoura alegremente enquanto Robin gentilmente acariciava sua cabeça, animou-se com a mudança repentina na atmosfera. Ela piscou confusa. Chefe Nekomamushi? O que houve? Nekomamushi permaneceu em silêncio, com a testa coberta de suor frio. Essa aura, essa pressão. Ele já havia sentido isso antes, anos atrás, na presença de monstros. Naquele momento ele soube com absoluta certeza. Este humano não era alguém que ele poderia derrotar, mesmo que ele se juntasse a aquele cachorro, mesmo que eles lutassem juntos. Eles ainda não teriam chance. Ron sorriu para ele e soltou sua pata. Decisão inteligente, ele disse levemente. Eu não esperaria menos de um antigo criado de Kozuki Oden. Parece que seu tempo a bordo dos navios de Barba Branca e Roger não foi desperdiçado. A respiração de Nekomamushi engatou. Suas pupilas encolheram. Você, quem diabos é você? Como você sabe sobre tudo isso? Ron se virou e foi em direção a Bonnie, que estava ocupada jogando carne e vegetais em uma panela fumegante. A comida está quase pronta, ele disse preguiçosamente. Vamos conversar durante uma refeição. O rico aroma do caldo fervendo encheu o ar, indo em direção à atordoada Nekomamushi. Chefe Nekomamushi, alguém chamou seu nome hesitantemente. Os membros dos guardiões se viraram para olhar para Nekomamushi. Ele olhou para Ron em silêncio por alguns segundos antes de dar um passo à frente. Sem dizer uma palavra, ele se aproximou e sentou-se em frente a Ron, bem ao lado da panela fumegante. Tudo bem, ele disse. Deixe-me ouvir o que você tem a dizer. Ron sorriu com suas palavras e estendeu a mão para pegar uma garrafa de bebida alcoólica ao seu lado. Com um arremesso casual, ele a lançou voando em direção a Nekomamushi. O grande urso o pegou sem esforço. É um licor do arquipélago de Sabaldi. Experimente, disse Ron. Nekomamushi não hesitou. Ele abriu a garrafa e tomou um grande gole. Ron também tomou um gole de sua bebida. Com seus olhos penetrantes, Nekomamushi notou o enorme jarro na mão de Ron, cheio até a borda com álcool. Seu olhar se aguçou. Como você sabe dessas coisas? Ele perguntou com a voz baixa e séria. Ron tomou outro gole e sorriu. Acontece que ouvi falar deles. De quem? Isso Ron respondeu preguiçosamente, eu não posso te dizer.
Mas o que eu posso te dizer é que não somos seus inimigos. Nekomamushi zombou. Todo vilão diz que não é um vilão. Ele tomou outro gole profundo, sua expressão escurecendo. Assim como aquele maldito Orochi que se esgueirou para dentro da corte de Kozuki. Ron riu baixinho. Se fossemos o tipo de pessoa que viesse aqui para roubar essa coisa por motivos maliciosos, ele disse. Você realmente acha que estaríamos aqui sentados bebendo e conversando com você? Seu tom permaneceu relaxado, quase brincalhão, mas a confiança por trás de suas palavras era inconfundível. Você já deveria ter entendido, não é? Ron continuou, girando a bebida na mão. Mesmo que você e aquele seu Duque Cão entrassem na forma Sulon, vocês dois ainda não seriam capazes de me impedir. Sua voz era calma, prática, mas por trás de suas palavras havia uma presença avassaladora, a certeza inabalável de uma verdadeira potência. Nekomamushi continuou bebendo em silêncio. Ele não respondeu, mas no fundo ele estava abalado. Este humano até sabe sobre a transformação Sulon dos Mins. O quanto ele sabe? Naquele momento Bonnie verificou a panela borbulhante e bateu palmas. A comida está quase pronta, ela gritou. Vamos, todos juntem-se. Kuina embainhou sua espada e caminhou até Kunis. Robin, Enzo e Carrot também se juntaram a eles, acomodando-se com grande expectativa. Um pequeno grupo se formou ao redor da panela e tomou seus lugares. Quanto aos membros dos Guardiões, bem, ninguém havia deixado um lugar para eles. Eles só podiam ficar bem atrás de Nekomamushi, observando de longe. O aroma de dar água na boca da panela quente encheu o ar e chegou até eles. Seus estômagos roncavam. Um por um, eles engoliram avidamente.